Boa noite a todos. Acho que já estamos aqui ao vivo. Para quem estava esperando, comente aí se você já está nos assistindo, nos ouve bem. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira live debate, promovida pelo canal do Grupo de Pesquisa Sistema de Justiça e Estado de Exceção da PUC de São Paulo. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a sua chance. Faça isso agora, assim você já acompanha as publicações dos nossos vídeos, futuros debates que certamente faremos também por essa plataforma. Hoje nós vamos receber o nosso professor tutor do grupo de pesquisa, professor Pedro Serrano, que é advogado, é pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, é professor de Fundamentos de Direito Público, Direito Constitucional e Teoria Geral do Direito lá na graduação e na pós da PUC de São Paulo. Professor, agradecemos muito a presença e também a promoção do debate de hoje. Muito obrigado, uma honra estar aqui com o meu professor eterno, Márcio, que foi meu professor desde a graduação e me deu todo o caminho que eu segui na vida. Obviamente, os erros são por minha conta, foram muitos, mas sem dúvida os acertos eu devo a ele, né? E aí também nós temos nosso convidado da noite, que é o professor Márcio Camaruzano, que também é advogado, é doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, professor de Direito Administrativo também da Casa, é atuante nos institutos e nos conselhos da área de Direito Administrativo e Direito do Estado e autor de diversas obras jurídicas. Professor, agradecemos muito a presença do senhor aqui, é uma honra recebê-lo, as portas estão sempre abertas do grupo de pesquisa. Muitíssimo obrigado, Natália. É para mim uma satisfação, uma honra mesmo ter esta oportunidade de debater, de trocar ideias com o professor Pedro Serrano, que já se insere na constelação dos maiores constitucionalistas do Brasil e, como já foi declinado, dentre outras disciplinas, professor de Teoria Geral do Direito. Eu sou um curioso em matéria de filosofia e teoria geral do direito. Leciono direito administrativo, não é? Doutor em direito do Estado. O Pedro realmente foi meu aluno, mas é o exemplo acabado daquilo que se costuma dizer, de que não raras vezes o aluno supera o mestre. É o que nós temos aqui. O Pedro deitando e rolando, e para mim é uma satisfação, um orgulho muito grande ver no Pedro esse jurista consagrado, o Pedro, que, além de meu aluno, é meu amigo de algumas décadas, eu diria mesmo amigo irmão. Muito obrigado pela oportunidade. Então, pessoal, o nosso tema do debate de hoje é o pensamento positivista normativista de Hans Kelsen. Só com uma pequena introdução da motivação para esse debate é que normalmente a gente ouve na academia, aqui mesmo entre os pesquisadores, seja por estudantes, alguns professores e até juristas renomados que escrevem obras, que, na verdade, Kelsen e o positivismo estão ultrapassados, né? Que esse não é mais o mainstream aí do estudo jurídico, que eles estão errados, ou então apenas que eles perpetuem injustiças, a gente ouve bastante isso. Há muitas associações também com um hiperformalismo, com a frase do juiz é mera boca da lei, enfim, até com alguma omissão que teria resultado no nazismo, né, uma tal de justificação. Então, muito sobre Kelsen, mas hoje nós estamos aqui para ouvir dois especialistas que fazem leituras abrangentes, mais respeitosas e justas dos autores, e nesse caso aqui de Hans Kelsen, vamos começar com uma exposição inicial de 15 minutos do professor Márcio, que é nosso convidado, e eu peço que vocês vão preparando já as perguntas de vocês, quem estiver assistindo, porque depois da exposição dos dois professores, a gente abre para um debate mais aberto, enfim, e a gente vai ler as perguntas e fazê-las para os professores, tá bom? Então, eu passo aqui a palavra ao professor Márcio para uma exposição inicial de 15 minutos. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado, e eu espero que, assim que encerrar o meu tempo, que, por favor, me alerte para que eu não extrapole demasiadamente. Pode deixar. Bom, o tema é o positivismo, não é? Normativo de Kelsen. Eu acho de fundamental importância uma releitura de Kelsen
até mesmo para desmistificá-lo, não é? E também colocar os pingos nos is. O tema enseja questões da mais alta relevância, não apenas de ordem teórica, mas de ordem prática também. É claro que se nós fôssemos simplesmente enumerar alguns dos subtemas que esse tema maior comporta, nós teríamos que passar por considerações com relação ao conceito de direito, conceito de ciência do direito, o próprio normativismo de Kelsen, assim entendido, uma visão e uma proposta de ciência do direito que tenha, portanto, por objeto normas que pertencem, assim, ao mundo do dever ser, daí a ideia geral de normativismo. A questão do formalismo, que muitos confundem normativista com formalista, não é? Kelsen é normativista, mas nem de longe formalista no sentido de legalista, de legalismo, que é a exacerbação da forma com relação ao conteúdo, como muitos propagam por aí. O problema da questão dos valores, não é? Como se Kelsen negasse a existência de valores, não é isso que se põe, inclusive a questão de valor subjetivo e valor objetivo, que é aquele positivado na lei, a questão dos princípios, que já parte pelo conceito do que sejam princípios, e quando se fala em princípio, na realidade, do que nós estamos falando, e se a ideia de princípios como espécie de normas jurídicas é compatível ou não com uma concepção positivista do direito, a questão das relações entre direito e moral, a relação que você acabou de apontar de positivismo com nazismo, e aí, então, há injustiças flagrantes que se comete com relação a Kelsen, a questão do pós-positivismo, a teoria da interpretação em Kelsen e até reflexos práticos no que diz respeito aos temas da atualidade, que é o ativismo judicial. E, portanto, nós teremos grandes repercussões, consoante o conceito que se tenha de direito, da repercussão, não é? De uma postura positivista no conhecimento do direito e até mesmo no que diz respeito, evidentemente, à interpretação de normas jurídicas, como a interpretação do denominado princípio da moralidade administrativa, que foi trazido de forma expressa no nosso direito pela Constituição de 5 de outubro de 88, e a respeito do qual eu tenho uma tese construída já na década de 90, e, para minha surpresa, muito tempo depois, é que eu vim a me dar conta de que a minha concepção, não é, de positivismo jurídico, de direito, consoante uma orientação positivista, ao tratar desta matéria, reconhecendo a existência de princípios como espécie de norma jurídica, viria a ser sustentada, e de forma muito clara, por grandes autores, já nesta corrente do denominado positivismo inclusivo, e, mais recentemente, até por conta de uma obra já clássica de Juliano Maranhão, professor da USP, de positivismo lógico inclusivo. E eu acabei me reconhecendo como um positivista lógico inclusivo, e o que me deu muita satisfação, muito conforto, não obstante a nossa posição sempre aberta às contribuições, aos avanços. E o que eu poderia dizer, desde logo,
digamos, numa abertura, é que quando se fala em conceito de direito, nós estamos falando em algo que, em rigor, não pertence ao mundo da ciência do direito, mas é um pressuposto. Tratar de conceito de direito é tratar de um tema de filosofia. Então, é um problema de especulação filosófica. E no campo da especulação filosófica, em rigor, não cabe falar em conceito certo ou errado, mas em propostas. Como o positivismo que eu perfilho é um positivismo metodológico, eu diria um positivismo metodológico, inclusivo, moderado, à la Bobbio, e recolhendo as postulações fundamentais da própria teoria pura do direito, e depois reafirmada com algumas modulações na teoria geral das normas, eu digo que não é questão de dizer que se o positivismo está ou não está superado. Eu li, inclusive, depoimento de Alexi, dizendo que, enquanto houver uma discussão a respeito do conceito de direito, a postura positivista é sempre uma dentre as posturas admissíveis em termos de filosofia do direito. E, em rigor, Kelsen tem sido muito mal compreendido através do tempo, especialmente mal compreendido por aqueles que ouvem falar a respeito de Kelsen, mas não leem Kelsen. Essa é que é a grande verdade. Não leem Kelsen. E ainda alguns dos que leem Kelsen acabam, por exemplo, distorcendo o seu pensamento. Há quem diga, por exemplo, que é uma grande novidade numa postura, digamos, ou numa construção pós-positivista, o reconhecimento na normatividade dos princípios. Como se isso fosse uma novidade. É claro que há avanços nos estudos, mas falar em princípios jurídicos, mesmo de uma perspectiva positivista do direito, se me permite uma expressão mais vulgar, é mais velho do que andar para frente. Eu, por exemplo, acabei realizando mais ultimamente algumas pesquisas e investigações, e eu vejo grandes autores do passado, para não ir muito mais no passado, mas na década de 20, por exemplo, com Pontes de Miranda, os trabalhos, muito mais recentemente, mas já há várias décadas, de José Afonso da Silva, e mesmo quando fiz os meus estudos na PUC pós-graduados, havia um livrozinho que havia sido recomendado à leitura, e eu tenho ainda como livro de cabeceira, que é Princípios e Positivismo Jurídico, ou Positivismo Jurídico e Princípios, que é de Genaro Carrió, em que ele responde, e de maneira mais do que satisfatória, às críticas que se fez ao positivismo, especialmente na versão de Hart, com a sua obra O Conceito de Direito. E, portanto, é incrível quando nós vamos proceder a uma leitura de Kelsen, mas uma leitura mesmo, não uma leitura dinâmica, uma leitura como deve ser feita, especialmente consultando, lendo a fundo a sua teoria pura do direito e a teoria geral das normas, não é? Como Kelsen fala de princípios jurídicos, é claro, não como, diria Dworkin, princípios como algo fora da ordem jurídica, não é? Como exigências de moral e de justiça, mas princípios no sentido jurídico do termo. Kelsen se reporta a tantos. Eu tive, inclusive, a paixão de relacionar um por um das obras de Kelsen, especialmente da teoria puro direito e teoria geral das normas. E é inacreditável para aqueles que supõem que para Kelsen não haveria que se considerar
a existência de princípios, o problema é saber quais princípios. Quando ele fala em princípio da liberdade, princípio da autodeterminação, são expressões dele, princípio da segurança jurídica, princípio da legitimidade e eficácia, princípio da legalidade, princípio do Estado de Direito. Em matéria de direito internacional, ele diz de forma clara: princípio jurídico da guerra justa, princípio da efetividade do direito internacional como princípios integrantes do direito internacional. E depois nós vamos para a teoria geral do direito e encontramos as referências dele, de novo, a princípio da autonomia, a princípio da coisa julgada, princípio de direito, princípio da liberdade contratual, princípio da segurança jurídica, princípio jurídico positivo, expressão que ele utiliza. Se nós formos verificar na teoria pura do direito, nas 3 últimas linhas da sua obra Teoria Pura do Direito, ele fala do princípio da segurança jurídica e, embora sem usar a expressão, ele fala de uma tal maneira, se verifica aí claramente a noção que ele tinha muito clara do que hoje se fala como se fosse uma grande novidade em ponderação de princípios, que também é coisa muito velha, mais velha do que andar para frente. Eu me recordo que, no meu primeiro ano da Faculdade de Direito, no bacharelado, vejam como eu sou jurástico, não é? 1965, o professor de Direito diz o seguinte: olha, 2 grandes princípios constitucionais são o princípio da liberdade e o princípio da igualdade, mas vejam bem, cada qual elevado à enésima potência implica na exclusão do outro. Por exemplo, o princípio da liberdade elevado à enésima potência liquida com a igualdade. Já o princípio da igualdade elevado à enésima potência não se compadece com o princípio da liberdade e, portanto, é preciso encontrar um ponto de equilíbrio, não é? Um ponto de equilíbrio. É claro que, com o desenvolvimento da teoria geral do direito, da filosofia do direito, mais recentemente da teoria geral do direito, da teoria da argumentação, se dá uma outra dimensão. Nós evoluímos fantasticamente no trato dessa matéria. Mas dizer, por exemplo, que a ideia de princípio jurídico ou de reconhecimento da normatividade dos princípios é algo incompatível com uma postura positivista, com um conceito positivista de direito, é um grande engano. Tudo depende de saber o que se entende exatamente como sendo direito e como sendo princípio. Eu me permito simplesmente recordar como pressuposto de toda e qualquer discussão o que dizia Genaro Carrió. A maioria das discussões jurídicas, qualquer discussão, não é, estaria resolvida se os contendores se pusessem previamente de acordo quanto ao sentido com que empregam as palavras. Uma outra lição lapidar, não é? Celso Antônio sempre repetia muito isso. As palavras não são mais do que rótulos do que nós apomos às coisas. Há uma outra de Agostinho Alvim: os problemas da dogmática não se resolvem pela taxonomia ou taxonomia. Enfim, tantas outras que sempre orientaram o meu pensamento. Talvez o problema maior seja no preconceito com relação à expressão positivismo jurídico e com relação à questão do positivismo normativo, não é? Ou uma visão normativista de Kelsen. Se nós não falarmos em positivismo, nem falarmos em Kelsen, nós podemos dizer uma série de coisas sem ter que usar esses nomes,
ou essas rotulações. E, finalmente, até para efeito de provocação, se for o caso, eu digo o seguinte: é preciso também, e é claro, sempre com espírito crítico, ler, dentre outros, não é? Minha Luta, de Hitler. E ali vão verificar que não é o positivismo, uma concepção positivista do direito, que justificou a postura nazista ou a ascensão do nazismo, mas exatamente uma concepção justnaturalista e moralista. A todo instante, e eu reservei trechos aqui impressionantes, em que Hitler, no livro Minha Luta, invoca Deus, os planos de Deus, o direito justificado pela moral. Portanto, se alguém que não precisaria de qualquer argumento de uma concepção positivista do direito para justificar o que fez, esse alguém foi exatamente Hitler, porque, de resto, ele nem precisaria de justificativa de quem quer que fosse teórico do direito para conceber aquele Estado monstro, que é a deformação do próprio Estado que ele fez. Inclusive, ele chega a dizer, não é, que o direito está submetido, não é, aos direitos humanos. Ele invoca os direitos humanos. O problema é saber, não é, qual o conteúdo que se reconhece a essa expressão direitos humanos. Ele dizia que, procurando preservar e cuidar da pureza da raça, ele estava, na realidade, realizando os desígnios de Deus, salvando a humanidade do envenenamento do sangue exatamente pela miscigenação das raças. E se pegarem, e o Pedro conhece muito bem isso, professor Pedro Serrano, As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt, nós vamos verificar que as origens, claro, exacerbadas, estão, na realidade, de concepções de eugenia, de darwinismo, ideias concebidas na Inglaterra, na França e até mesmo nos Estados Unidos. E não há uma única vez que Hannah Arendt diz que a teoria pura do direito ou positivismo jurídico, muito menos Kelsen, serviu para justificar o que houve como tragédia no nazismo. Há outros autores, sim, que podem ser apontados como tendo dado algum respaldo, como se Hitler dele precisasse e nunca precisou, ao nazismo, como o próprio Carl Schmitt e outros referidos expressamente nas origens do totalitarismo de Hannah Arendt. Enfim, é preciso reler Kelsen e não ficar apenas repetindo o que pessoas dizem, muitas delas que não leram Kelsen ou lendo Data Máxima Vênia, me perdoem o atrevimento, leram, mas não entenderam. Verdade. Bom, falei demais. Imagina, professor. Sempre que o senhor se dedica a algum tema, é uma aula. Portanto, nesse momento, eu queria só lembrar o pessoal que está guardando as questões, que guarde mais um pouquinho. Agora é a exposição do professor Pedro, e aí a gente já abre para que vocês postem aí nos comentários do nosso vídeo do YouTube as questões, e aí eu vou trazendo aqui a baila para os professores comentarem. Mas nesse momento, agora abro a palavra para o professor Pedro, para os seus também 20 minutos, para ser justa e democrática. Bem, para mim, ouvir o Márcio é sempre um prazer imenso, né? Que é sempre uma aula. Eu, desde guri, tomo aula com o Márcio, né? A primeira vez que eu tive uma referência sobre Kelsen foi do professor Celso Antônio dele, né? Mas eu diria que, sem dúvida alguma, o positivismo ainda é o mainstream internacional teoria do direito. Eu andei circulando, agora estou em Paris, o Márcio
sei se sabe disso, mas estou lá na Nanterre, unidade da Universidade de Paris. Ali no direito público é o positivismo, vamos dizer ainda, e não só lá, vi em Nova York, vi nos Estados Unidos, não tenho dúvida que é o positivismo, não apenas que ele não está superado, como ele é o mainstream, ele é a principal forma de pensamento teórico do direito ainda no mundo, embora, obviamente, não o positivismo mais exclusivista, vamos chamar assim, mas esse includente a que o Márcio se refere. E que eu vou dizer mais, eu acho que a escola da PUC, eu tenho uma análise extensa desse, eu estou tentando produzir um curso de Direito Constitucional e fiz uma análise extensa do elemento histórico do positivismo, né? Sem me julgar um especialista no tema, porque eu não sou. Mas eu diria algo que é ousado, que a Escola de Direito da PUC de São Paulo foi uma das introdutoras no mundo de uma linhagem inclusivista de positivismo, né? Eu diria que, por exemplo, você tem textos do Celso Antônio, e mesmo um texto de um pensador que não era positivismo, mas influenciou muito o pensamento dos positivistas da PUC, que é Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. O Márcio deve lembrar o texto dele sobre as condições rígidas, né? Em que você tem ali, ainda antes de Hart, uma reflexão inclusivista do direito. Portanto, creio que a PUC tem um papel aí que as pessoas não valorizam. A dificuldade é que os autores principais, que é o Celso Antônio, o Márcio, eles não escrevem livros de teoria do direito. Você tem que ir captando a linhagem teórica nos livros que eles fazem da sua área, da sua disciplina de predileção, que é o direito administrativo, né? Mas para o Márcio, por exemplo, no livro dele sobre moralidade administrativa, deixa clara essa intersecção inclusivista do pensamento dele, né? Mas eu creio que eu não vou estender muito sobre isso. Eu resolvi falar de Kelsen falando um pouco da teoria pura do direito. Teoria pura do direito não é só um livro, nem só um momento da vida de Kelsen. Na área do direito, ele dedicou a vida a isso, é um construto de vida. Kelsen, eu diria que e vai muito além de Kelsen, a teoria pura do direito, não apenas pelos pensadores subsequentes a Kelsen, que melhoraram a teoria, ampliaram, debateram aspectos vários. A Kelsen, no último livro de vida dele, que é o Teoria Geral das Normas, reconhece que o positivismo é uma obra que a teoria pura é uma obra inacabada, né? Mas Kelsen passa a vida refletindo sobre isso. E ele é um dos construtores da matriz teórica da teoria pura. Eu vou procurar demonstrar isso, que é algo que as pessoas não sabem, né? Alguns elementos fundamentais da teoria de Kelsen não são originados no pensamento dele, na realidade. Ele vai ser influenciado por outros pensadores menos conhecidos do que ele, né? Mas eu vou procurar, então, relatar um pouco dessa história, que eu acho que é uma forma diferente de abordar o pensamento dele, né? E talvez pouco conhecida, né? Primeiro, a gente precisa ter uma definição do que é positivismo. O positivismo é interessante. Já há um grande conflito no meio positivista para definir o que é positivismo, de uma forma mais rigorosa, positivismo jurídico, né? Existe um grande debate de quais teses um jurista teria que adotar para poder se reivindicar positivista. Bobbio fala em 6 teses, outros autores falam em 4, a maioria fala em 4. Eu vou adotar 2. Por quê? Porque eu acho que o positivismo, ao contrário do que se fala no Brasil, ele se tornou uma linhagem de pensamento muito rica e com uma grande quantidade de linhagens diferentes de pensamento no seu interior. Você tem, por exemplo, juristas jovens como o professor Scott Shapiro, que é o titular de filosofia do direito da escola de Yale, de direito lá nos Estados Unidos, que é um positivista exclusivista e que pensa a norma como plano, como planejamento. Então você tem desde isso até Kelsen, que é normativista. Você tem uma infinidade não, mas tem várias linhagens, né? O Lenny Streck fala em 10, eu acho que são mais, pela contagem última que eu fiz, né? Mas você tem várias linhagens de pensamento interior. Então, se você ficar estabelecendo muitas teses restritivas, elas vão te dar menos segurança de afiançar do que é positivismo ou não é.
Eu acho que o mais simples é melhor. Isso o Márcio sempre me ensinou, né? A forma de pensar mais simples, em geral, ela está mais próxima da verdade. É uma espécie de uma navalha de Ockham aplicada aí às práticas jurídicas, né? Então, eu creio que são duas as teses fundamentais que um autor tem que adotar para poder ser considerado um positivista. Primeiro, a tese de que o direito se origina nos fatos sociais, né? Ou em fontes sociais, né? É o fato que origina o direito. Quer dizer, o que origina, pode ser a reunião de deputados, pode ser uma tradição, mas é sempre um fato, né? O direito tem como fonte um fato. E segunda tese essencial é a separabilidade entre direito e moral. Mesmo se for um positivista inclusivista, mesmo que dentro dos positivistas inclusivistas for um positivista normativo, que é daqueles que querem dizer e demonstrar que não só o positivismo é a melhor forma de pensar o direito, como ele é o mais adaptado à moralidade democrática. Mesmo que seja um positivista includente que queira afirmar que princípios morais podem sim ser aplicados ao direito, todos esses pensadores vão dizer, por exemplo, que o princípio moral salvaguardado numa Constituição não é jurídico porque ele é moral, é jurídico porque ele está numa norma positiva da Constituição. O seu conteúdo moral deve ser observado? Sim. É possível desenvolver uma teoria de decisão de aplicação do direito racional a partir disso? Esses positivistas vão dizer sim, é possível. Ao contrário de Kelsen. A aplicação do direito é sim passível de racionalidade a partir da hora que você tem princípios morais políticos, né, estabelecidos na Constituição. Mas tudo isso é feito não porque o princípio é moral ou político, porque ele é norma jurídica. Ou seja, a separabilidade entre direito e moral sempre vai ser uma tese essencial para você poder ter positivismo. Tem uma frase, Márcio, que eu coletei aqui de um gringo, que é um professor, chama John Gardner, não é tão conhecido, né, por nós aqui, mas ele tem uma frase que eu acho que sintetiza muito bem, né? Que o positivista é aquele que acha que em um sistema jurídico a norma tem validade pelas suas fontes, não pelos seus méritos. Isso sintetiza essas duas teses fundamentais do positivismo, né? Ou seja, um positivista analisa uma norma pela sua fonte. E a norma é válida ou não de acordo com a compatibilidade com a sua fonte, né? E nunca pelo seu mérito, pelo seu valor intrínseco, né? Pelo seu valor moral, por exemplo, né? Falando sobre Kelsen, é interessante. Kelsen teve uma vida diferente do que se pensa, uma vida atribulada, uma vida difícil. E a impressão que eu tive no Instituto Hans Kelsen em Viena, permaneci lá um tempo, sem nenhum vínculo formal, só fazendo estudos na biblioteca, através de relacionamento, e foi muito interessante para ter o contato com a obra dele. A impressão que eu tive estudando a vida de Kelsen e o pensamento dele é que era uma mente extremamente inquieta, né? Por exemplo, ele era um aluno medíocre, do primário até a faculdade de Direito, né? Mas não medíocre porque não fosse genial. É porque ele era absolutamente fora do padrão. Ele escolhia o que estudar, o que ele não gostava de estudar, ele levava só para passar, vamos dizer assim. Então, a vida dele de primeiro grau, de colegial, é uma vida dedicada ao estudo de filosofia e literatura, que é o que ele gostava. E era genial em filosofia e literatura. E pouco se lixava para matemática, essas coisas, tocava para passar. No direito também, né? Eu estava lembrando hoje o nome do primeiro professor dele. Eu não me lembro aqui agora porque a minha memória não está ajudando, mas ele é um professor de direito administrativo importante na vida dele, naquele momento, que Kelsen tinha esperança. Primeiro começa assim, por que ele fez filosofia? Ele fez direito e não filosofia? Uma questão banal. Kelsen vem de uma família pobre, de um comerciante que se torna de classe média, né? E enxergava no direito uma chance de conseguir ganhar algo um pouco melhor. Ele nunca se enxergou como um futuro grande pensador. Quando ele pensava em filosofia, ele achava que ia ser um professor de segundo grau, né? E ele falava, é melhor ser um advogado simples do que um professor de segundo grau. Ele tem um texto que ele descreve a visão dele de adolescente e jovem, né? Ele achava
quando ele ouvia falar de grandes pensadores, eram semideuses para ele. Ele conhecia gente que passou por universidade, dizia ele, por pequenos advogados, médicos de interior. Ele não tinha contato com essa gente mais sofisticada. Então ele achava que o destino dele na filosofia seria ser um professor de segundo grau. Então ele optou por direito porque, como advogado, poderia ganhar mais direito, dinheiro, quem sabe algum dia chegar a juiz e ter um salário, uma pensão, né? E tudo que Kelsen não teve na vida foi salário e pensão, só teve uma vida ultra tribulada, porque na faculdade ele se apaixona pelos problemas teóricos, mas a amizade dele era com esse professor de administrativo que era um praticista. Era um sujeito que tinha apego às questões práticas e que acaba pegando uma certa birra de Kelsen por causa do seu aspecto de visão teórica, né? E também pelo fato de Kelsen ser judeu, não porque fosse antissemita o professor, mas porque na época já pegava mal você ter como amigos judeus e, portanto, você escolher como predileto um discípulo judeu pegava mal, o sujeito se afastou. E com isso, Kelsen não consegue, ele faz a universidade em Viena, mas não consegue ali permanecer, num primeiro momento, pelo menos, né? E ele, depois desse período, ele vai estudar, que eu acho que é um momento muito importante, com Jelinek. Ele passa, embora também não tenha granjeado simpatia pessoal de Jelinek, né? Kelsen critica Jelinek por não ser um bom professor, porque gostava de puxar saco. Eu vou falar aqui de forma bem simples, assim. Gostava de dizer que puxava o saco. Então, Kelsen toma essas aulas com Jelinek, passa um período, tem que voltar para casa para cuidar do pai que estava doente e já falido. Depois volta para um segundo período, isso em Heidelberg, né, na Alemanha. E com isso ele refunda o pensamento dele, né? Encontra bases teóricas mais sólidas, se torna um seguidor do pensamento de Jelinek. Como eu falei, o encontro entre literatura e teoria do direito ele vai fazer no seu trabalho do que seria equivalente ao TCC de hoje, que ele faz um trabalho sobre teoria do Estado em Dante Alighieri. E trabalho brilhante, eu tive acesso à versão em inglês, é um trabalho espetacular, né? É impressionante, ele encontra e há mesmo uma teoria do Estado em Dante, né? Inclusive Dante escreveu um ensaio sobre teoria do Estado, mas ele vai encontrando também nas obras literárias de Dante. É muito interessante. Mas eu acho que o ano marcante para você falar que se iniciou o pensamento kelseniano é o trabalho dele do que seria equivalente à nossa, na Áustria, equivalente à nossa livre docência, e que ele vai publicar num livro. O nome original era Problemas Fundamentais do Estado sob o ponto de vista jurídico, na tradição, ou adotando a teoria das proposições. Depois ele vai publicar num livro que chama Problemas Fundamentais de Direito Público. É aí que Kelsen começa a adotar mais claramente uma linhagem kantiana e desenvolver o primeiro passo do que ele concebe como uma teoria pura do direito, né? Ele vai lançar nesse livro 2 pilares, eu diria, fundamentais do pensamento dele. Primeiro, ele vai adotar o ponto de vista kantiano, que Jelinek adotava também, só que de outro modo, da divisão entre ser e dever ser. Isso é algo absolutamente relevante no pensamento de Kelsen. E ele vai conectar isso com a teoria das proposições. Vejam, Kelsen era um sujeito ativo intelectualmente em Viena, no momento em que Viena era o centro do mundo intelectual. Você estava acabando de ter, isso é 1911, 1907 teve o Círculo de Viena, onde você tem a reunião de pensadores em torno de uma teoria da linguagem. Você tem Freud, e por incrível que pareça, eu descobri, não só Kelsen teve contato com Freud, porque eu comecei a achar estranho, Márcio. Ele usava expressões em trabalho de 1912, 1913, ele falava que teria que se evitar a ideologia política no direito, a consciente e a inconsciente. Fala, pô, inconsciente, qual que ele... Né? Aí descobri, ele inclusive ele escreveu 2 artigos na revista Imago de Freud. Uma das coisas ruins que se faz a Kelsen, esse é o primeiro preconceito que eu queria destacar, é reduzi-lo a um teórico do direito. Kelsen é muito mais do que um teórico do direito. Ele é um grande filósofo político,
teórico do Estado, sociólogo, tem muitas obras em sociologia, né? Eu diria que filósofo geral também, né? Não só um filósofo específico de uma área, né? Tem trabalhos em todas as áreas, e o trabalho dele se caracteriza por isso. Ele prega no direito uma rigidez epistêmica, mas ele, na realidade, produz de forma vasta em várias áreas do pensamento. Você pega alguns anos, 1920, ele ajuda a produzir a Constituição da Áustria no plano prático, né? E defende a ideia de controle de constitucionalidade, entra numa baita polêmica por causa disso, escreve um excelente trabalho sobre democracia, 2 trabalhos importantes sobre socialismo e marxismo, sobre a teoria marxista de Estado, né? E um trabalho relevantíssimo sobre parlamentarismo. Ou seja, ele é um pensador que é uma máquina, uma produção. Ele termina a vida tendo escrito mais de 400 obras. Nós conhecemos 2, 3, né? Então, ele é um pensador assim que não dá para você querer encaixar no quadradinho, né? Mas digamos assim, que esse primeiro passo da teoria pura foi dado em 1911, onde ele estabelece esses 2 elementos fundamentais, a divisão entre ser e dever ser, né? E ele relaciona isso com a teoria das proposições, ou seja, ele passa a propor uma ideia de uma teoria pura do direito, ou seja, uma teoria do direito que seja só do direito e não contaminada por ideologias políticas, por vontades, psicologismos, economicismos e sociologismos, né? Num primeiro momento, mais preocupado com psicologismo e sociologismo, num segundo momento, mais preocupado com ideologia, né? Então, o pensamento dele vai ter essa força, e ele vai realizar isso através da ideia de proposição, ou seja, da ideia de linguagem. Aí ele é genial, né? Porque ele faz algo que nenhum outro pensador até hoje fez, né? Ele diferencia 2 planos de linguagem no direito. O plano da linguagem do direito positivo. Kelsen não acha que o direito é puro. O direito, na realidade, se dá promiscuído mesmo, misturado com política. Aliás, ele fala, né? Quer dizer, o direito, ele fala numa obra dele, o direito é instrumento da política. Então, no mundo concreto, no mundo do ser, não há como diferenciar direito de política, né? Agora, onde que ele diferencia direito de política? Numa linguagem de segundo plano que ele cria, na linguagem das proposições, na ciência do direito. É nesse texto que Kelsen vai começar a diferenciar o plano da ciência do direito do direito. Portanto, vejam que é algo inovador no direito, nunca ninguém tinha pensado nisso até Kelsen, e ele está trazendo para o direito os avanços do Círculo de Viena, os avanços dos estudos de linguagem, que pressupõem uma ideia importantíssima para o direito e para o positivismo, que é a ideia de sistema ou de estrutura. Quando você começa a observar os fenômenos do mundo sobre essa ótica, você, grosso modo aqui, eu vou tentar ser simples, você passa a entender que a realidade não é composta pelos objetos aparentes, pelas aparências. A verdade não está nas aparências das coisas, que o senso comum acessa. A verdade está na relação oculta que essas coisas aparentes mantêm entre si. Isso é uma visão estrutural, né, que vem dessa lógica que Wittgenstein iniciou, passou pelo Círculo de Viena e que Kelsen traz para o direito, né? Kelsen, portanto, ele está numa tradição própria da Alemanha, que vem de Laband, que é o fundador do positivismo alemão, ainda numa visão formalista, e no sentido que o Márcio falou, Laband, sim, é um pensador formalista, entende o juiz como aplicador mecânico da norma, né? É um literalista, digamos assim, a norma deve ser interpretada literalmente, né? É influenciado no território da teoria do Estado por Jelinek, né, que é um grande pensador, embora o próprio Kelsen reconheça que no campo jurídico um pensador pobre, mas talvez o maior pensador de teoria do Estado no plano filosófico, político e histórico do século XIX na Alemanha, né? Então, um grande pensador. E Kelsen vai ser influenciado por isso, ele vai dialogar muito com esses autores durante a construção do seu pensamento, vai ter um pensamento próprio, né?
E Kelsen, portanto, começa a lançar as bases da teoria pura nesse texto, mas logo depois ele vai ter grandes influências que vão ir conformando essa matriz teórica do positivismo normativo ou da teoria pura do direito, né? A primeira grande influência que ele percebe, olha que interessante, Márcio, através de uma resenha desse livro dele, Fundamentos de Direito Público, ele percebe um paralelismo entre o pensamento dele e dos neocantianos de Marburgo, né? Entre os quais um em especial, né, que é muito relevante, que é o Hermann Cohen. E esse Hermann Cohen é um professor de filosofia e teologia lá de Marburgo, em que eu vou tentar ser sintético aqui, a partir de Kant, ele passa a propor uma ideia de um método pela pureza, né? Um método pela pureza do conhecer, né? Num livro dele, eu tinha anotado em algum lugar aqui, eu que esqueço. Método da pureza ética da vontade. E Kelsen vai se aproximar, vai estudar esses autores e vai impactar muito a forma dele pensar, e que ele passa a usar a expressão teoria pura, né? Kelsen vai inverter, não é o método da pureza, é a pureza do método. Mas a essência do pensamento que ele vai pegar de Cohen, eu li Cohen para poder conferir, é muito interessante mesmo, é muito, muito kelseniano, vamos dizer assim, né? Para nós que não conhecemos Cohen, conhecemos Kelsen, né? Mas é uma ideia de que é o objeto que condiciona o método, e não como se pensava até então em epistemologia, o método condicionar o objeto. Então, aí Kelsen fecha a sua ideia de sistema, que é um repertório ligado a uma estrutura, ou seja, um objeto que o investigador científico investiga, né, relacionado a uma estrutura. Ou seja, ele separa coisas do mundo abstratamente, que estão postas na realidade, que têm relações entre si, né, e identifica essas relações entre si, que é chamada estrutura, e fala quais são. Vai ser o primeiro passo para Kelsen dizer que o objeto próprio da ciência do direito, por isso que ele é chamado normativista, são as normas jurídicas, e que elas devem ser estudadas. Isso não vai ser nesse primeiro momento que ele vai falar, mais à frente ele vai identificar a estrutura do sistema dele. Nesse momento ele identifica o repertório do sistema dele, que são as normas jurídicas. Portanto, em 1911 até 1913, nós temos a configuração inicial da teoria pura como uma teoria normativista, que entende que o repertório próprio da teoria jurídica, da ciência do direito, deve ser a descrição de normas jurídicas. Aí o caráter descritivo, uma linguagem de segundo plano, que tem por objeto as normas jurídicas. E aí, quando eu falo que não foi só Kelsen quem geriu e criou a teoria matriz, a matriz de pensamento da teoria pura do direito, é porque vai ser em especial um aluno de Kelsen que vai contribuir por um trabalho de escola imensamente com o pensamento dele. Num primeiro momento, nessa primeira publicação desse trabalho dele, ele imagina as normas jurídicas num plano. Ele não diferencia um escalonamento hierárquico. Essa coisa que é essencial em Kelsen, Márcio sabe melhor que ninguém, me ensinou isso, que é a dinâmica jurídica. Nos primeiros trabalhos sobre teoria do direito, vamos dizer, na linhagem da teoria pura, Kelsen não estipula essa dinâmica, ele não enxerga essa dinâmica. Quem vai enxergar é um aluno dele, Adolf Merkel, né, que vai se tornar um grande administrativista, inclusive austríaco e alemão, com influência nos dois países. E Merkel observa que as normas jurídicas, as leis, não se dão num plano, elas têm um escalonamento entre elas. E ele vai propor, Merkel, a figura da pirâmide. Eu vi dezenas de livros no Brasil de filosofia e teoria do direito falando que Kelsen é o criador da ideia de pirâmide jurídica. Ele nem criou a ideia de hierarquia normativa e nem criou o símbolo da pirâmide. Quem criou foi o aluno dele. E ele vai reconhecer isso na segunda edição do livro dele, Fundamentos de Direito, Problemas Fundamentais de Direito Público. Ele vai fazer esse crédito a Merkel.
E é algo, o Márcio sabe, é algo essencial na teoria kelseniana, é o capítulo 5 da Teoria Pura do Direito, Dinâmica Jurídica, que é onde ele enxerga, ele passa a enxergar e vê a importância de enxergar a estrutura hierárquica das normas. Ou seja, ele completa seu sistema. Ele até então tinha visto como repertório, como objeto de estudo, as normas. A partir dali, ele passa a enxergar a estrutura do sistema jurídico, ou seja, as regras de relação que as normas têm entre si é uma regra hierárquica. Né? E isso só o direito tem, só o direito estuda as normas e só o direito estuda as normas sob o ponto de vista da sua hierarquia. Né? Só para dizer assim, como curiosidade histórica, o Merkel ele propõe a pirâmide invertida. Embaixo, na base, estaria a Constituição, que iria derivando. A ideia dele é hierárquica, a Constituição está acima hierarquicamente, só que ele representa, em termos de desenho, a Constituição como a base que vai gerando um afunilamento decisório. Né? São decisões mais gerais que vão gerando decisões mais específicas. Mas, de qualquer forma, essa ideia da pirâmide vem dele mais do que isso, a própria ideia de escalonamento das normas. Né? E há um outro pensador que influencia muito Kelsen, concomitantemente a Merkel, que é o Alfred Verdrau. Ele é que vai trazer a ideia de norma hipotética fundamental. A ideia da norma hipotética fundamental também não é de Kelsen. Né? Kelsen vai juntar a ideia de norma hipotética fundamental com a ideia de Merkel do escalonamento hierárquico, que vai formar um eixo, eu diria que, junto com a ideia de ser e dever ser, da ciência como segundo plano, o outro que eu chamaria alicerce do pensamento de Kelsen, que é a dinâmica jurídica. Ele compõe a dinâmica jurídica e vai fechando o seu sistema. Né? Isso possibilita a ele ter um outro elemento que é fundamental, que pouca gente enxerga, que é a teoria do Estado kelseniana. Kelsen vai ser o primeiro a combater certas dualidades falsas, que para ele são falsas. Direito objetivo e direito subjetivo. Para ele só existe direito que vem da norma. O direito subjetivo é uma consequência da norma e não da vontade do indivíduo. Né? Direito nacional e internacional, para ele é tudo direito. Né? Eu não tenho tempo de... Ele tem uma teoria monista, você sabe disso. Né? Que o direito internacional é o fundamento de validade do nacional e é uma integração entre eles. E ele vai fundar uma ideia que, para mim, é... Eu me encantei com essa ideia, talvez pelo meu gosto pessoal por política, porque é uma ideia que é fundamental para constituir a teoria pura do direito, mas que também repercute efeitos muito relevantes na teoria política do Estado. E aí, Márcio, o primeiro elemento para dizer que Kelsen não tem cabimento falar que ele deu algum tipo de vazão ao nazismo. Ele concebe uma teoria do Estado totalmente anti-autoritária, porque ele propõe que é um erro você dividir Estado de direito. Que Estado e direito têm que ser tratados como um fenômeno só. E veja como é importante essa teoria moderna, contemporânea, que autores assim ultra charmosos, como Pierre Bourdieu, na área da teoria política, da ciência política, quando escreveu o seu livro sobre Estado, Bourdieu diz, eu não tenho aqui tempo de me alongar, mas ele diz que a única formulação sobre Estado não teológica, né? Ele fala, os liberais imaginam o Estado como uma espécie de Deus, que imaginam ele como algo, um espaço neutro, em que resolve-se que está acima do bem e do mal, acima de todas as coisas, acima da luta política. E, por outro lado, o marxismo clássico imagina o Estado como demônio, né? Porque ele é sempre um instrumento de opressão, né? Não vendo que, na realidade, o Estado estabelece, por exemplo, o horário, que ponto de vista ideológico tem o horário, né? Você fazer uma revolução, você tem que marcar a hora, né? Então não tem... ou seja... E aí Bourdieu fala, a melhor concepção de Estado é do direito. E aí ele cita Kelsen. Né? Quer dizer, é a concepção de que o Estado é uma ordem normativa coativa. Essa definição de Kelsen vai ser fundamental porque ele vai conseguir estabelecer o distanciamento entre direito e moral / política. Né? Então, é um outro elemento importante da teoria pura do direito e, com isso, ele vai publicar um livro que é imprescindível nesse caminho, 1925, que é o Teoria do Estado,
e do direito. Teoria Geral do Estado de Direito, Márcio conhece bem, foi quem me apresentou o livro, né? Ele vai, depois, no pós-guerra, essa vida tumultuada dele no meio universitário, né? Ele perde a cátedra em Viena por conta das suas posições políticas de social-democrata. Ele era um militante de esquerda, mas esquerda democrática e parlamentarista, né? Ele era um crítico da ditadura soviética e da ditadura nazi-fascista. Com isso, ele perde a sua posição. Depois, ele vem ocupar, ele vai para a colônia, lá na Alemanha, e perde porque era judeu. Em suma, acaba de 1940, passa um período na Suíça, tem que se refugiar nos Estados Unidos. Lá passa um pequeno período em Harvard, e aí consegue se estabilizar só em Berkeley, como professor, mas por uma ironia do destino, como professor de teoria política na Faculdade de Ciências Sociais, não na Escola de Direito. Veja, o maior jurista do século, você vê o que é a vida acadêmica, Márcio, não conseguia um emprego em nenhuma faculdade de Direito. Harvard admite ele como temporário só, ele tem que sair porque... Então, o maior jurista do século. O cara não conseguiu um emprego na Faculdade de Direito. Bem, aí ele vai, depois, no pós-guerra, soltar as 3 edições do Teoria Pura, né, onde ele vai dar o acabamento na teoria dele. O importante é dizer, a divisão entre ser e dever ser, a grande contribuição de Kelsen não é ter estabelecido essa divisão, isso vem de Kant, de Jelinek, etc. A grande contribuição dele é a preocupação com a relação entre ser e dever ser, né? Kelsen entende como inútil qualquer teoria do direito que não tenha aplicação mínima, por isso que ele vai estabelecer, é importante o Márcio que também eu acho que me ensinou isso, ele vai estabelecer 2 critérios ou 2 regras que eu chamo de metasistêmicas, porque estão fora da relação estrutural do sistema hierárquico, né? Que a norma jurídica é inválida não só apenas porque não observa a norma superior, o encadeamento hierárquico, mas também porque ou ela também é inválida quando ela não tem um mínimo de eficácia, ou quando ela tem 100% de eficácia, que é o caso da lei natural, né? Ou seja, ela tem que se localizar num mínimo de eficácia para poder ter um mínimo de operatividade, né? Kelsen foge aí da crítica de que ele era idealista, né? E, ao mesmo tempo, quando fala que a norma tem que ter 100% de eficácia, significa que ela tem que incidir sobre as condutas voluntárias do ser humano, né? Não pode abranger nem condutas impossíveis, o dever ser só incide sobre o poder ser, nem condutas necessárias, porque essas não estão na vontade humana, né? Bem, o Kelsen passa por 3 edições do Teoria Pura do Direito. Na última, ele vai soltar a grande polêmica dele, mas talvez a gente tenha algum elemento para poder conflitar, né? Para ficar mais interessante. Kelsen estabelece que ele nunca aceitou que a aplicação do direito era possível de alguma racionalidade. Portanto, ele, quando cria essa segunda linhagem, segundo plano de linguagem, ele pretende uma descrição do direito absolutamente neutra. Como qualquer pensador humanístico que pretende um pensamento neutro, acaba tendo que se distanciar da realidade e produzir uma linguagem mais formal, né? Não estou dizendo formalista, estou dizendo mais formal, mais distante do real. Então, Kelsen exclui a aplicação do direito por achar que é uma atividade política. Isso se dá também dentro da lógica das proposições, da lógica proposicional de linguagem que ele adota. A norma jurídica teria várias interpretações possíveis, cabe ao juiz adotar qualquer uma delas, é um indiferente jurídico adotar qualquer uma dessas interpretações. Mas na 3ª edição ele vai além. Ele fala que o juiz, ao contrário do que pensam os brasileiros aí, né, que o juiz pode contrariar a norma. Ele pode julgar contra a legem. Ele quer dizer com isso o seguinte, por isso que não tem cabimento falar que Kelsen apoiou o nazismo ou qualquer regime político. Porque, para ele, o que faz o cientista do direito é descrever uma ordem jurídica, dizer o que a norma determina. Se a norma deve ou não ser aplicada, é uma discussão para ele política e moral, não uma discussão jurídica. Então, tudo que se dá no plano da aplicação normativa para Kelsen é uma discussão política e moral, não é jurídica. Ele quer neutralidade em relação a isso, ao ponto
de chegar a admitir que o juiz pode decidir contra a norma, né? Portanto, essa ideia de que Kelsey é legalista, defende que o juiz é caixa de ressonância da lei, é um aplicador mecânico da lei, não é verdade. Só para esclarecer essa questão menor aí do nazismo, não quero perder tempo com isso, que eu acho bobagem, mas o Lozano, ele fala uma proposição que é muito correta, aquele historiador italiano do positivismo, né? Ele chama de Führerpositivismo. O que havia na Alemanha era uma forma de instrumentalizar o direito a serviço de uma ideologia. Isso era posto claramente. Carl Schmitt, quando ajuda a elaborar, por exemplo, o Código Penal nazista, crime é considerado fato típico, como é para nós, tipificado em lei, que esteja tipificado em lei, dizia o Código, ou estabelecido como tal pelo espírito do povo alemão. Ou seja, não tem nada a ver com normativismo, com positivismo normativista. É uma visão instrumentalista do direito, uma hermenêutica instrumentalista do direito que procura pôr o direito posto a serviço de uma ideologia, que é tudo que Kelsey não quer. A lógica de Kelsey é o tempo inteiro combater falsas dualidades e combater ideologização do direito. Não saiu aqui a palavra, mas vocês entenderam. Então, não tem sentido se falar isso. Agora, Kelsey acaba outorgando ao juiz nessa última edição da teoria pública, que para mim é uma contradição, porque isso rompe com a estrutura hierárquica do direito. É como se eu dissesse que toda a Constituição prevê a possibilidade do juiz desobedecê-la, o que significa inverter a ordem hierárquica do direito e pôr a decisão judicial acima da Constituição, decidindo quando ela deve ou não ser aplicada. Inclusive, tem um forte traço autoritário nisso, né? Segundo elemento, para Kelsey, tudo que no campo do direito material não seja descrever todas as interpretações possíveis do direito, ou seja, um livro de doutrina para ele ser científico, o livro de doutrina, deveria descrever todas as interpretações possíveis. Eu nunca vi um livro dogmático escrito assim. Ou seja, para Kelsey, todos os livros de dogmática que eu conheci na vida são tratados de política e não de direito. Porque, no mínimo, eles trazem um conceito. Licitação tem tal conceito, ato administrativo tem tal conceito. Isso já implica em escolhas iniciais de linhas interpretativas possíveis, logo escolhas políticas, né? Portanto, esse ambiente da aplicação, da valoração, já estaria presente em todos os livros que eu conheço de dogmática jurídica. Lógico, ao contrário do que falam... Márcio, nós tivemos 2 ministros que em entrevistas, quando ia assumir o Supremo, ao serem perguntados se obedeceriam às leis produzidas pelo Legislativo, foram perguntados para os senadores, né, lá no Senado, eles responderam: eu sou keynesiano, claro. Mal sabiam esses 2 ministros que estavam representando, estavam respondendo contrariamente. Estavam dizendo para os senadores que, olha, eu vou cagar para a sua lei, porque eu vou fazer o que eu quiser. Não é bem isso que Kelsey fala, claro, mas eu estou dizendo que mostra o desconhecimento dos nossos ministros com relação ao que seja o pensamento keynesiano. Kelsey nunca afirmou que aplicar a lei tem algo de jurídico. Aplicar a lei é uma decisão político-moral, né? E, portanto, uma decisão em que o juiz pode fazer adaptada aos seus critérios de justiça, etc., né? Mas o que eu teria de crítica a Kelsey é isso. São essas 2 críticas, né? Uma crítica de uma aparente contradição, pode ser que eu esteja errado, onde aparentemente ele inverte a hierarquia quando ele possibilita ao juiz decidir, entre aspas, como quer, né? Ter essa visão decisionista da decisão judicial, voluntarista da decisão judicial, né? E o segundo elemento é a utilidade do pensamento de Kelsey. Essa é a minha grande crítica. Eu não tenho críticas de correção, como bem falou o Márcio. Que tipo de standard externo eu tenho para poder dizer que Kelsey está aqui? Não, mais eu, né? Isso não sou nada. Quer dizer que Kelsey está certo ou está errado, né? Quer dizer, que tipo de... né? Agora, o que eu tenho é poder dizer se eu acho ele útil ou não para resolver as questões que o direito põe. Para Kelsey, resolver problema é uma tarefa política, não é do direito. E eu hoje tenho uma compreensão do direito em que direito é resolver problemas, né? Direito é decidir, é produzir uma teoria de decisão. O direito só serve para... Eu acho... Então, portanto, eu tenho uma crítica de utilidade, Márcio, não uma crítica de correção, né? E tenho uma, talvez, contradição na estrutura hierárquica por causa desse elemento.
Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer, Kelsen precisa ser bem compreendido, é a tarefa de uma vida, é um autor que não pode ser reduzido, infelizmente. Eu diria que aqui na América Latina, que nós somos muito influenciados por Kelsen, reduzimos ele a um teórico do direito, ele tem contribuições imensas. O Márcio citou um livro da Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, que eu vou dizer claramente aqui. Ela incorpora ideias essenciais de política em Kelsen. Kelsen foi o primeiro a descrever o populismo de direita, de extrema-direita, com certas características que Hannah Arendt copia sem citar fonte. E Kelsen escreveu 30 anos antes. É um pensador muito rico, eu acho que a gente tem que olhar. Eu vou dizer, uma das melhores leituras que eu tive sobre teoria do Estado em Marx foi Kelsen. Ele me serviu de orientação para entender, por exemplo, o que é a ditadura do proletariado em Marx. Ele não usa a palavra ditadura, Marx, no sentido que nós usamos de ditadura. Kelsen enxergou isso. Tanto que ele fala a ditadura soviética é estatista, é um revisionismo de Marx. E é mesmo, Lenin fez uma revisão de Marx. Né? O Marx mesmo propõe uma teoria mais próxima do anarquismo em termos de teoria do Estado. Não de um fortalecimento do Estado, mas de uma destruição do Estado. Tanto que ele, quando faz a comparação entre Marx e Lassalle, ele tem um livro, um ensaio específico sobre isso, ele aponta que Lassalle é um estatista, Marx está mais próximo de uma visão anarquista ou libertária. Eu não vou me estender. Márcio, muito obrigado, eu me estendi bastante. É que eu pretendi, como eu sei que você fala tudo sobre Kelsen no conteúdo do pensamento dele, eu pretendi contribuir com essa visão mais estendida do processo de formação das ideias essenciais dele. Muito obrigado. Perfeito, professor. Nossa, eu queria dizer aqui aos nossos internautas aqui que estão assistindo a live que esta live debate vai ficar salva, lógico, e pública para sempre, porque não perde nada para nenhuma aula de mestrado e doutorado das melhores faculdades do mundo. Portanto, aproveitem este momento. Professor Márcio, eu vou passar a palavra aqui para o senhor. Todos estão com o microfone aberto. E para o senhor responder a este último ponto, essa última provocação do professor Pedro sobre a possibilidade de decisão, inclusive contra a legem, que ele encontrou dentro do pensamento de Kelsen. E aí, logo em seguida, já vou falando das perguntas que as pessoas já estão fazendo por aqui. Bom, a exposição do Pedro é riquíssima. Ele acaba revelando um conhecimento de quem foi as últimas consequências, até mesmo na questão do estudo da própria biografia de Kelsen. Kelsen escreveu também uma biografia dele, né? O que eu conheço da vida de Kelsen está na biografia que ele mesmo escreveu e que, é claro, eu tenho comigo. Mas o Pedro lança um desafio, afinal. Afinal, qual a utilidade do conhecimento para fins práticos do pensamento de Kelsen? Eu diria o seguinte: em primeiro lugar, sem considerar a teoria pura do direito, nós sabemos, e o Pedro sabe muito bem disso, de que dois dos maiores teóricos da democracia, em termos de filosofia política, de teoria política, foram exatamente Kelsen e Bobbio. Kelsen tem um livro, A Democracia, que é um primor, é uma preciosidade. E se nós lermos Kelsen e depois formos nos aprofundar com relação a determinados subtemas, lendo Bobbio, nós vamos ter uma formação invejável a respeito do que é ou do que deve ser democracia, como uma obra, como diz Bobbio, permanentemente inacabada. E, portanto, a contribuição de Kelsen
para a teoria do Estado, para a teoria política, é uma contribuição indelével. No que diz respeito à construção da teoria pura do direito, eu considero, Pedro, que nós devemos separar, talvez, mas não de forma radical, o que é substancial e o que é, eu diria, acidental na construção de Kelsen. No que é substancial, eu considero de uma importância prática, de uma atualidade incomensurável. O que há de fundamental na teoria pura do direito? Em primeiro lugar, a concepção de direito. E você deixou isso muito bem claro. Kelsen é um normativista. Ele faz o quê? Ele isola como objeto de estudo aquele designa como sendo direito, e aí, de uma forma avalorativa, a ordem coativa do comportamento humano. Eu costumo dizer o seguinte, olha a pretensão, no formular uma definição de direito, dizer, inspirado, e praticamente, eu diria quase que plagiando Kelsen, eu diria que o direito é a ordem normativa do comportamento humano dotada de coercibilidade institucionalizada. Ponto. Esta é uma grande contribuição de Kelsen para dizer o seguinte: nós podemos eleger como objeto de estudo, e, para mim, pode-se dar o nome que bem entender, uma dada realidade. Em todo e qualquer estado, nós encontramos o quê? Uma ordem normativa do comportamento humano dotada de coercibilidade institucionalizada. Se é boa, se é má, se é justa ou injusta, é um problema de crítica desta ordem normativa do comportamento humano. Mas ele isola este objeto de estudo que designa como sendo direito. Se não se quiser designar como sendo direito, em rigor, para mim, pouco importa. Quando alguém entra na faculdade de Direito e vai estudar direito civil, direito penal, direito comercial, direito do trabalho, eu sempre digo o quê? Vocês fizeram estudar aqui o quê? Vieram conhecer as normas jurídicas, as leis em vigor que disciplinam coercitivamente a vida em sociedade. O que está no Código Civil, no Código Penal, no Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, na consolidação das leis do trabalho. É preciso conhecer para depois poder o quê? Criticar e, numa atuação política, e cada qual escolhe os seus instrumentos de atuação, procurar influenciar ou lutar para a mudança daquilo que está posto como ordem normativa do comportamento humano, daquilo que se gostaria que estivesse posto. Então, esta ideia de designar como sendo direito, como objeto de estudo da ciência do direito, aquilo que está posto por decisão do legislador competente, como ordem normativa do comportamento humano, dotada, portanto, de coercibilidade institucionalizada, considero fundamental até mesmo para o exercício da democracia. O judiciário não é legislador. O judiciário aplica o direito no caso concreto, mas não daquela forma autômata, mecanicista, e Kelsen diz isso, porque ele diz que a aplicação do direito implica numa combinação do ato de conhecimento, que é feito quando se desenvolve o processo de interpretação daquilo que está posto, e de um ato de vontade, porque diz ele que cabe ao aplicador do direito, o juiz, o administrador, observando a moldura legal construída ou evidenciada ou demonstrada pelo cientista do direito,
detectando várias possibilidades de aplicação, escolher com a sua vontade, e aí, como ato político, qual a interpretação a ser aplicada. E, portanto, ele rejeita a ideia de uma única interpretação como sendo a interpretação correta. Eu diria, nesse aspecto, pouco me importa que depois Kelsen tenha até exagerado para dizer que o juiz poderia fazer muito mais do que isso. Porque o fato de eu reconhecer grande valor em Kelsen está exatamente nessa postura. E, portanto, o judiciário tem que aplicar o direito posto, não sendo ele o legislador. Ele não é um autômato, não é a boca que pronuncia as palavras da lei, porque esta é uma postura legalista, esta é uma posição formalista levada às últimas consequências. E esta não é definitivamente a posição de Kelsen, o positivismo normativista de Kelsen. E, portanto, nós sabemos que se, por exemplo, Hitler tivesse respeitado a Constituição de Weimar, que jamais foi formalmente derrogada, nós não teríamos o Holocausto. Se, como ocorre no Brasil, em que se fala de um ativismo judicial. Ativismo judicial é preciso também verificar exatamente qual o sentido e o alcance dessa expressão, o que cada um de nós considera como ativismo judicial. Mas uma coisa é certa: se o juiz, como deve, compreender que não é ele quem legisla, mas ele tem que aplicar o direito posto consoante legislado pelo legislador competente, nós já teríamos um grande avanço. Porque todo mundo ficou, durante muito tempo, combatendo o positivismo e dizendo que o juiz, na realidade, ele tem que procurar fazer justiça. Ora, quando ele procura fazer justiça, mas ele agrada à esquerda, a direita reclama. Mas quando ele resolve fazer justiça, tendo convicções de direita, conservadoras, reacionárias, a esquerda chia. E esse não é o papel do juiz. Quem há de dizer qual é a ordem normativa do comportamento humano dotada de coercibilidade institucionalizada é o legislador competente. Claro que isto tudo está sujeito à interpretação consoante propugnado por Kelsen, que não é formalista por N razões, inclusive pelo fato de admitir a discricionariedade. Ele reconhece, inclusive, que os tribunais podem ser autorizados, embora ele não use a expressão, a produzir súmulas vinculantes. E, na teoria da interpretação, ele admite a discricionariedade, ele admite a pluralidade de significações de uma palavra, ele sustenta o direito a aplicar como uma moldura dentro da qual há várias possibilidades de aplicação, verbera o mito da única interpretação como sendo a correta, ele admite expressamente colmatação de lacunas, ele admite princípios como parte do direito, como da segurança jurídica, e diz ele no final, a ser alcançado no maior grau possível. Ele admite, inclusive, a delegação pela ordem jurídica da aplicação de normas morais, assim juridicizando valores que valem porque lei e não pelo conteúdo moral com o qual nós damos ou não a nossa adesão. E, portanto, no que há de fundamental na construção da teoria pura do direito, eu acho Kelsen absolutamente atual, e se nós tivéssemos um pouco mais de atenção para a construção feita por Kelsen, nós teríamos possivelmente menos
daquilo que você, e com razão, tem apontado, pelo menos em caráter incidental, como a desconstitucionalização por determinadas decisões do Judiciário que contrariam o que está na Constituição. Então, o que acontece? A concepção central, o núcleo do que significa a teoria pura do direito é de grande utilidade prática e está fazendo falta entre nós mais do que nunca. Enfim, sem embargo, das observações de uma riqueza de erudição ímpar trazidas pelo Pedro, e eu fui aqui fazendo anotações, porque, como diz, se o Pedro é meu aluno ou foi meu aluno, eu acabei de fazer algumas anotações para não perder essas outras lições inovidáveis que agora o Pedro acaba de dar a todos nós. Bem, só para esclarecer, Márcio, eu não acho que Kelsen é inútil totalmente para a prática ou para conhecer o direito, para entendê-lo. Imagine, nem quem sou eu para dizer isso, né? Mas eu acho que eu tenho uma crítica, sim, mantenho, que é por uma questão de ponto de vista diferente. Eu mudei meu ponto de vista, né? Eu não adoto mais um ponto de vista descritivista do direito. Acho que o direito, evidentemente, tem elementos estruturais, ele se verte por linguagem, ele tem um elemento sistêmico, eu não tenho dúvida, mas eu acho que a proposição que eu tenho dedicado meu tempo aí é para tentar formular uma teoria do direito que sirva para poder balizar, estabelecer critérios racionais sobre o que seja uma decisão justa. E que depois possa avaliar se uma decisão foi ou não justa. Em que sentido de justo que eu estou falando? Não o sentido moral que Kelsen imagina, da moral individual ou subjetiva, mas um sentido político de moral, um sentido que está entre os homens e não nos homens. Né? E que está entre os homens plasmado onde? Nas constituições rígidas do pós-guerra. A grande questão que as constituições rígidas do pós-guerra trouxe, inclusive foi o que fundou originalmente, inclusive o positivismo inclusivista, é que as constituições passam a estabelecer opções políticas, ideológicas e morais. Portanto, se elas passam a estabelecer opções políticas, ideológicas e morais, o Estado de Direito não deve permitir ao juiz que escolha segundo seus critérios subjetivos, de vontade, como fala Kelsen, no plano moral, e sim que ele realize não o que ele acha de que é o justo, mas o que a Constituição determina que é o justo. Eu creio que, com a luz que o caso concreto traz, a abstração normativa, é possível, sim, no caso concreto, ao menos na maioria dos casos, que eu não me lembro de um caso da vida que não tivesse uma solução, não a única possível, não necessariamente nem a melhor, mas a mais adequada à Constituição. Eu não me lembro. Porque a Constituição é exatamente, em essência, uma pauta, como fala o Ricardo Martins, nosso brilhante jovem professor, é uma pauta ideológica de valores. Né? Quer dizer, é porque as Constituições do pós-guerra são assim. Por uma lógica evidente, Ferrajoli, que é um positivista de primeira grandeza, coloca isso com razão. A lógica das Constituições do pós-guerra, a de 88 no Brasil, foi a que trouxe essa tradição para cá, era estabelecer uma semente antinazista e antifascista. Ou seja, colocar certas opções políticas e ideológicas em favor da democracia. O mundo, ali, Marcelo, eu acho que o mundo assumiu. A forma mais civilizada de organização política da sociedade até hoje é a democracia liberal, a democracia constitucional. É a democracia constitucional. Não há forma mais civilizada. Então, os valores que são inerentes à democracia constitucional, essas constituições assumiram no plano positivo. Eu tenho uma teoria diferente da sua, porque, para mim, não é o fato de ser positivo. Eu acho que é o fato que torna civilizado, tem um construto histórico. Eu não quero aqui entrar nessa celeuma, mas o que eu quero dizer, eu acho que se desenvolveram teorias avaliativas em que é possível, através
de ingressos, de incursões do plano da filosofia política, da história, você passar a discriminar a interpretação material do direito de uma forma racional, o que Kelsen não admitia. Mas ele também não admitia ao tempo dele. Eu acho que talvez ele tivesse mudado isso, como o Bob começou a mudar no fim da sua vida. Veja bem, uma coisa é nós estarmos discutindo e esmiuçando as últimas consequências, todas as formulações de Kelsen. Eu sou nuclearmente kelseniano no que diz respeito à concepção de direito e me considero um positivista inclusivista. Claro, que você reconhece, é evidente. Eu conheço o teu pensamento, eu conheço todas as divergências. E veja bem, e eu vivo... Mas é que, assim, de qualquer forma, eu só queria colocar... não tô aqui eu vivo dizendo, Pedro, o seguinte... que eu questiono a utilidade do pensamento de Kelsen. Eu não vejo... E aí eu coloco como um todo para interpretar o pensamento de Kelsen. Eu não vejo incompatibilidade entre o pensamento de Kelsen e o reconhecimento de valores juridicizados, porque a Constituição juridiciza valores. Ela recolhe valores de outras ordens do comportamento e transforma, usando esta matéria-prima, em norma jurídica, como diz Lorival Villanova, como diz Michel Tropé, quando diz que a legislação reflete as opções morais e políticas do legislador. Ora, numa Constituição, nós encontramos o quê? Nós encontramos valores que, recolhidos de outras ordens de comportamento, estão positivados. Eu acho muito importante, Pedro, alguma coisa que não tem sido feita, porque talvez não esteja na moda, é recordar, e paro por aqui, uma avaliação que Miguel Reale faz de Kelsen e da teoria pura de direito. Sabe o que Miguel Reale diz na sua filosofia do direito? Vou só dizer 2 parágrafos. Para Reale, na doutrina de Kelsen, há uma tricotomia implícita. O aspecto normativo prevalece na teoria pura do direito por ser seu propósito dominante, focalizar o momento normativo. Mas diz, a tridimensionalidade, fato, valor e norma, em Kelsen se acha apenas implícita, com valor mais metodológico do que ôntico. E encerra, aspas, cresce no horizonte da teoria pura do direito a preocupação pelos valores e fins. Não sei até que ponto Miguel Reale deu uma viajada, mas eu me recordo muito bem um artigo que há muitos anos ele publicou no Estadão, em que ele faz uma ponte entre o pensamento de Kelsen e o dele, para dizer que não há um fosso intransponível entre a teoria pura do direito, por mais incrível que possa parecer, com a teoria tridimensional, específica, dinâmica, construída por ele, Miguel Reale, que, obviamente, não é um normativista na acepção própria do termo. Mas, enfim, são leituras. E, como você diz, Kelsen se foi. Talvez, se ele tivesse continuado, outras adaptações e desenvolvimento do pensamento dele poderia revelar virtudes outras que hoje, eventualmente, nós não detectamos. Mas, para mim, fica aquela ideia fundamental da distinção entre o conhecimento do direito, que deve ser aplicado pelo judiciário, da crítica do direito, que, levada às últimas consequências, se o judiciário não se conter,
ele vai acabar usurpando funções do legislativo. E aí acaba arranhando Claro. a nossa democracia. Vejam, o que a gente tem que colocar claro para os alunos que estão nos vendo são perspectivas teóricas diferentes. Isso. Se você adota uma teoria avaliativa, você tem a preocupação central sua é a decisão judicial. Né? Ela não é um elemento. Se você adota você adota o ponto de vista, vamos dizer, interno de quem aplica a norma. Né? E você se põe esse problema jurídico como um problema teorizável e central. Óbvio que quem adota esse ponto de vista parte do pressuposto que é possível racionalizar a valoração moral. A valoração, e eu falo aqui sempre de moral como barra político, quer dizer, ou seja, não a boa vida individual de cada um, mas a boa vida coletiva, que passa entre os homens. Né? Então, todo teórico avaliativo, existe um monte de linhagens de pensamento avaliativo, mas ele vai ter esse pressuposto. Né? E eu me reivindico hoje um teórico avaliativo do direito. Eu pretendo estabelecer uma teoria normativa. Eu pretendo dizer como a adesão judicial deve ser. Né? E se ela está adequada ou não, correta ou não. É uma perspectiva diferente de Kelsen e de qualquer positivista, que vai ter uma perspectiva de querer dizer como o direito é e não como ele deve ser. Né? Portanto, todos excluem a decisão judicial, quase todos. Atualmente não, já tem muito positivista que produz teoria de adesão judicial por esses outros caminhos que nós passamos aí de forma muito superficial por cima. Mas, de qualquer forma, vamos dizer, a maioria dos autores clássicos positivistas são autores que vão negar a possibilidade de uma teoria racional da valoração moral. Alguns autores mais modernos que ainda sustentam vamos dizer, a não racionalidade de uma teoria de adesão judicial, na realidade, não sustentam não racionalidade. Shapiro, por exemplo, sustenta a dificuldade de consenso. Ele acha racionalizável, mas com dificuldade de consenso. É um debate interminável, gente. Antígona, na Grécia Antiga, tinha o debate entre Creonte e Antígona. Né? Antígona reivindicando o direito de sepultar o irmão porque era justo, e Creonte, quando a gente fala em fato nos positivistas, eu remonto sempre meus alunos, tenho sempre a ideia da autoridade. A circunstância fática que os positivistas falam que dá origem ao direito é quem tem autoridade para dar origem ao direito. Né? É a relação entre autoridade de um lado e justiça do outro, essa tensão, esse conflito. Por isso que eu falo, o positivismo nunca vai morrer, como também essas teorias avaliativas nunca vão morrer. Elas vão sofrer modificações, cada uma a seu modo, e vão se atualizando. Né? Mas sempre vão estar presentes, porque o direito ele tem essa dimensão autoridade e tem a sua dimensão de justiça, e eles conflitam mesmo entre si, muitas vezes criam tensões e tal. Né? Mas é isso. Agora, eu só queria te dizer o seguinte, Márcio, eu conheço esse trecho do Reale, eu acho que ele comete um pequeno equívoco, não é implícito, é porque ele tem o erro que muitos pensadores têm de ler a teoria pura do direito como se fosse a teoria pura do direito de Kelsen. Não é verdade. Você vai encontrar fato social no Teoria do Estado, Teoria Geral do Estado e do Direito de Kelsen. Você vai encontrar valor no livro Ilusão da Justiça, de Kelsen. E você vai encontrar norma no Teoria Pura do Direito. Esses 3 livros são pilares da teoria pura do direito. Então, ela não está implícita, está explícita, só que em livros diferentes, que fazem parte do correr, do andamento do pensamento dele no correr do século XX. Né? Uhum. Mas é isso, para mim é sempre uma aula estar com você, viu, Marcelo? É um prazer, é um carinho, né? Um prazer imenso. Viu? Que maravilha. Professores, se vocês me permitem, eu já vou, só para a gente não ficar muito tarde aqui, nós estamos mais ou menos passando 1h30 aqui de live, mas está maravilhoso, eu estou aprendendo aqui também. Eu vou colocando aqui na própria tela as questões que já vinham perguntando, quem quiser colocar pode colocar mais, e eu vou só alterar aqui a nossa formulação para não ficar em cima do rosto do professor Márcio, pelo menos enquanto a gente lê a pergunta. O Rômulo aqui perguntou, né, para ambos, qual a diferença substancial entre o pensamento de Kelsen e Schmitt, qual o núcleo da discussão entre os dois, e aí eu já emendo aqui a pergunta também do colega Fábio Mariano, que falou a mesma coisa, vamos dizer assim, né, perguntou no mesmo tema, que quais são os instrumentos poderosos do pensamento de Schmitt, aqui
como entender a tensão entre o pragmatismo irracional de Schmitt e a planificação científica de Kelsen? Bom, eu falo primeiro porque a palavra final acaba sendo do Pedro, porque ele conhece isso muito mais do que eu. É o problema da soberania. Quem pode decretar a exceção? Kelsen sempre reivindicou, e ele, inclusive, foi responsável pela criação de uma corte constitucional. Ele dizia que era o judiciário que deveria fazer o controle da constitucionalidade das leis. E Carl Schmitt defendia que devia ser o chefe, na realidade, do poder executivo. Né? O Führer é que haveria de dar a palavra final a respeito do controle da constitucionalidade. Então, Carl Schmitt adotou uma posição, há quem diga até que ele foi desonesto intelectualmente, porque ele estava interessado em dar suporte, dar razões, ainda que Hitler delas não precisasse, para fortalecer a concentração de poderes no Führer, enquanto a posição de Kelsen, sempre levado aí no plano da teoria política por uma concepção democrática, porque ele foi um democrata social por excelência, dizia que não, que o guardião da Constituição não podia ser o Führer. Deveria ser, e só poderia ser, um poder independente e, portanto, uma corte constitucional. Em linhas gerais, é isso. Mas o Pedro é que conhece mais profundamente essa discussão. O senhor Pedro quer fazer comentários sobre essas perguntas? Quem conhece é o Márcio, imagina, quem conhece é o Márcio, não conheço nada disso aí. Mas fundamentalmente, nós temos algumas pistas que podem... É difícil, se fosse para falar aqui das diferenças entre Schmitt e Kelsen, e do debate que se travou entre ambos, nós teríamos outra live aí de muito mais tempo, né? Mas eu diria que, grosso modo, por exemplo, nós vamos encontrar em duas questões, eu acho que são fundamentais. A concepção de Estado que leva a concepções diferentes de direito. São concepções totalmente diferentes de direito e totalmente diferentes de Estado. Kelsen imagina, como eu falei, o Estado e o direito como indissociáveis. Estado, para Kelsen, é uma ordem normativa. São normas. Né? É uma pessoa jurídica, como nós entenderíamos hoje. Né? Ou seja, é uma reunião de normas que atribui competências a seres humanos. Isso é Estado, para Kelsen. Né? Portanto, Kelsen imagina um sistema e ele vai defender isso quando escreve sobre Estado e quando escreve sobre justiça. Né? Ou seja, nos textos políticos dele, ele vai sempre defender uma ideia do poder político subordinado ao direito. Né? Que é por onde ele veicula a ideia dele de democracia parlamentar ou representativa. Schmitt vai para uma linhagem de pensamento muito erudita, ultra criativa, acho que em termos de política, muitas vezes, mais realista que a de Kelsen, né? Porque ele procura isso, ele procura ver não o que ele deseja da política, mas como a política é. E daí ele vai transferir isso para o direito, porque para Schmitt, o que é relevante no direito não é a sua normatividade, não é a norma. O que é relevante é a decisão política que a norma traz. Né? Por quê? Porque essa decisão política ela manifesta o que é o povo. O valor político maior para Schmitt é a ideia que ele tem de povo. E povo entendido com um sentido muito específico, não no sentido que a democracia entende de povo. Povo entendido como uma homogeneidade, né? Como algo homogêneo que deve ser unido, né? E que deve ter o mesmo common ground de valores, e essa união ela tem fundo afetivo. Eu falo afetivo no quê? Em torno do afeto político fundamental, que Schmitt é um dos que adota, que eu acho brilhante isso, a teoria afetiva da política, permeada pelo afeto fundamental do pertencimento ao grupo. Então, como não existe para ele humanidade é uma mera ficção metafísica,
o que existe como coletivo dos seres humanos são os povos, um povo pode vir a ser amigo ou inimigo de outro povo. Aí o fazer política para Schmitt é escolher quem é amigo e inimigo. E vai sobreviver o povo que for mais forte. Qual que é o povo mais forte? É o povo mais unido. E o entendido unido aqui como mais homogêneo. Né? Portanto, o que é a lógica da escolha do amigo e inimigo? É inimigo as nações ou os outros povos que conflitarem com o meu povo, e é inimigo aqueles integrantes do meu povo que quiserem dividir o povo. Então ele é anticomunista porque Marx entende a sociedade como dividida entre trabalhadores e patrões, aí, entre burguesia e proletariado. Ele é contra os sociais-democratas parlamentaristas como Kelsen, porque eles propõem a divisão da sociedade em partidos. E aí vem a crítica a Schmitt, é através da crítica ao parlamento que nós vamos entender essa estrutura de Estado e direito nele. Né? Ele acha que o parlamento divide a sociedade, que a ideia de representação é uma ideia burguesa falha, porque o representante, isso está do comum da linguagem hoje em dia, a gente vê. O representante sempre trairia o representado e passaria a representar seus próprios interesses e não do que ele elegeu. Né? Por isso é que ele propõe que a ideia fundamental tenha que ser a de homogeneidade como geradora da relação carismática. Um pai para representar os interesses da família, uma mãe para representar os interesses da família, não precisa ser eleita. Como ela tem homogeneidade genética com a família, uma profunda identidade genética, ela naturalmente, o pai e a mãe, põe os interesses da família acima dos interesses do seu. Aí surge a ideia do líder, do Führer, quer dizer, que é aquele que é produto dessa relação carismática da homogeneidade. E, portanto, o que vai ser importante numa visão de povo dessa forma, em termos jurídicos, é a decisão desse povo, é a adesão política. Isso vai influenciar na própria visão de Schmitt de Constituição. Schmitt biparte o conceito de Constituição. Uma coisa é a Constituição legalista, ou a Constituição legal, que não tem valor, e outra coisa é a Constituição verdadeira, que é a vontade do povo. Portanto, Schmitt vai construindo uma ideia de ditadura da maioria, e não uma ideia de democracia que ele acha burguesa. E, portanto, uma ideia de que o poder político deve estar acima do direito. O poder político é que vai decidir quando a Constituição legal é aplicada ou não. Porque esse poder político é o poder constituinte, que o povo permanece na mão do povo. Tá claro isso, Natália, que eu estou falando? Sim. Então, vejam que é uma distância imensa do pensamento de Kelsen. E por isso que o pensamento de Kelsen se distancia imensamente do pensamento nazista. Kelsen vai propor exatamente ao contrário. Kelsen é o primeiro sujeito a falar em controle de constitucionalidade. O Márcio sabe disso. O primeiro cara na Europa fala disso. Ele é quem escreve e orienta a Constituição de 1920 da Áustria, que vai ser a primeira a trazer uma corte constitucional e vira juiz dessa corte. E nela trabalha por 10 anos. Então, Kelsen é o contrário disso. Kelsen imagina o Estado, a ideia de Estado como fundida a de direito. Schmitt não. Schmitt vai achar, ele vai passar a defender, portanto, que o direito legal possa ser afastado quando necessária a sobrevivência do Estado da sociedade. Ele trata Estado e direito, o direito normativo, como fenômenos totalmente diferentes, e onde você deve sacrificar o direito normativo quando necessária a sobrevivência do Estado da sociedade. Aí surge a ideia de exceção. Kelsen é um antiteológico na concepção de Estado de Direito. Schmitt é um teólogo. A ideia de exceção vem da ideia de milagre. Ou seja, tem aí uma série de diferenças mais específicas, mas fundamentalmente é isso. Um entende o direito como subordinado à política, outro entende a política como subordinada ao direito. Talvez essa seja, a partir daí, o trilho fundamental das diferenças. Uma perfeita síntese. Espero que aqui os colegas que perguntaram tenham entendido e não tenham nem dúvidas que entenderam. A pergunta seguinte é do Marcelo Fiore, ele vai dizer boa noite, PS Pedro Serrano, e eu tenho nem dúvidas aqui que está estendendo a pergunta a ambos. Ele pergunta como ficam os direitos naturais de Locke em relação à postura positivista de Kelsen. Bom, de maneira prática, direta e objetiva, na concepção de Kelsen, só há um direito, que é o direito positivo, aquele posto
por decisão do legislador competente. Ele reconhece que o legislador competente ele é influenciado pela moral, ele é influenciado, obviamente, pela política, pela ideologia, mas, afinal, produzida a lei, produzido o direito pelo legislador competente, que pode também qualificar o costume como fonte produtora de direito, vale aquilo que foi produzido pelo legislador competente. Juízos de valor, no sentido de considerar o direito posto, aquilo que está posto como direito, como sendo mais ou menos obsequioso, aquilo que se pode entender como sendo justiça, como sendo direito natural ou outra coisa, está fora do campo da ciência do direito. A ciência do direito tem por objeto o conhecimento das normas jurídicas que compõem o ordenamento por decisão do legislador competente. Outra coisa é a crítica do direito. Outra coisa são as razões que levaram o legislador competente a colocar o direito, as normas jurídicas como postas. E, portanto, elas valem porque postas pelo legislador competente, independentemente do juízo que delas tenhamos quanto a serem ou não mais ou menos afinadas com exigências de moral, de justiça, de direito natural. Isto já é uma postura de crítica do direito e, portanto, não há nenhum dever moral de respeitar o direito posto, porque assim está posto como direito. Apenas isto não interessa ao jurista enquanto jurista, porque fazer ciência do direito é descrever aquilo que está posto como direito e não aquilo que nós gostaríamos que estivesse posto ou que tivesse sido posto pelo legislador competente. Sinteticamente, é isso. Perfeito. Só, dentre os comentários aqui, quando a gente estava falando, né, dos trabalhos de Kelsen, só para a gente dar uma distraída, tanto o Fábio, que falou, se Kelsen era assim, eu ainda posso ter um jeito, quanto o Fernando Ideu, que falou, e eu que não consigo nem terminar o livro. Queria dizer a vocês, colegas, estamos no mesmo barco. Ninguém aqui vai conseguir fazer o que Kelsen fez, muito menos naquela época aplicada agora, né? Nós temos inúmeras distrações aqui. E a pergunta seguinte... Mas essa diferença entre Locke e Kelsen é muito distante para poder, talvez até poder fazer uma comparação, né? Mas, de qualquer forma, acho que a diferença estrutural, o Márcio falou, né? Um justnaturalista acredita na vinculação do direito a certos valores morais, né? Que é diferente de um teórico avaliativo contemporâneo. O justnaturalista tem uma visão de valores morais eternos, absolutos, e que vinculariam o direito. Mas a diferença, uma outra diferença a falar entre Kelsen e Locke é o tempo que eles viveram. O Locke era um filósofo moral e político que sofria grande influência dos huguenotes franceses com a sua teoria jurídica e política, né? Que foi a primeira teoria jurídico-política que teve na modernidade, né? Foi, vamos dizer, a primeira ideia de constituição, no sentido material e filosófico-político que nós tivemos, foi a que Locke teve, de imaginar que, vamos dizer, que refletindo sobre o problema da tirania, olha, o que caracterizaria o tirano? Que é uma questão antiga da filosofia política, vem lá da antiguidade. Mas na modernidade, os huguenotes primeiro e depois Locke vão lançar a ideia de que tirano é o soberano que não observa de forma contumaz os direitos naturais. Eles vão transferir a ideia de Paulo, teológica, de que todos somos filhos do mesmo pai, vai
mundanizar, trazer para a política com influência do direito. Vejam que é importantíssimo, é a primeira noção de Constituição que nós temos, e eu diria que no plano político é o momento de ascensão da burguesia, né? A revolução burguesa política ela não se dá só com as revoluções ali francesa, americana, é um processo de construção de três séculos. Então, começa a se criar ali, vamos dizer, uma teoria política e jurídica própria para a burguesia insurreta. O século XIX vai marcar outro período. O século XIX vai ser o momento que já está estabilizado o modelo político burguês e onde vai se buscar daí preservar o poder, né? Então, o mecanismo que há, que é um fenômeno também cultural próprio do século XIX, que vai atingir Kelsen na alma, é a ideia de que aqueles métodos das ciências naturais eles são a forma mais civilizada até então produzida de conhecimento humano e que, portanto, elas devem ser universalizadas para as humanidades, né? O Cohen, que eu falei aqui, que é um pensador que influenciou muito Kelsen, era um que propunha a redução da ideia de filosofia a descrever as ciências naturais e os seus métodos. Portanto, universalizar para as humanidades aqueles métodos próprios das ciências naturais, né? E aí que surge o positivismo. O Kelsen está nessa tradição, ele dialoga com essa tradição. Então, são tradições diferentes. O Kelsen está preocupado em formar uma ciência pura do direito. Locke vivia num tempo em que nem a noção de ciência era conhecida com essa, né, exatidão, né? É no século XIX que surgem conceitos como economia, ciência política, ciências sociais. Não havia isso, né? Não havia, né? A própria noção daí de direito como fenômeno autônomo surge no século XIX. Então, são formas de pensar muito diferentes, eu diria. Mas o que eu queria destacar, há uma relativa conciliação entre o positivismo, o Ferrajoli e Bob observam isso, uma relativa conciliação entre o positivismo que vem do século XIX e passa por Kelsen, né, que é o positivismo, vamos dizer, da autonomia absoluta do direito, com o justnaturalismo no pós-guerra, porque as constituições do pós-guerra elas vão propiciar a decisão política, né, majoritária e, ao mesmo tempo, assumindo valores que são da tradição. Há uma conciliação entre tradição e revolução, no sentido kelseniano da palavra, e uma conciliação entre justnaturalismo e justpositivismo. Só para lembrar, Kelsen é um homem encantado, é a sensação que eu tenho quando eu leio os textos dele. Encantado com aquele fenômeno que, na época dele, era recente, da democracia universal. A democracia, como é criada pelas revoluções liberais, é uma democracia censitária, onde só votava quem tinha renda ou propriedade. É no fim do século XIX que os trabalhadores passam a votar, e no começo do século XX as mulheres passam a votar, nos Estados Unidos os negros, e naquele tempo, Kelsen, não é só Kelsen, todos os grandes pensadores da democracia desse período partem de um certo pressuposto que da democracia universal só poderiam surgir boas decisões no plano ético e moral. Depois a Segunda Guerra vai mostrar que não é bem assim. Mas é isso. Então a discussão é ampla aí. Sim, vamos então só para a próxima pergunta, que é da nossa colega Renata. Renata disse, vou só colocar no outro esquema aqui de imagem, só para não cobrir o rosto de ninguém, ou na verdade cobrir de todo mundo democraticamente. Renata perguntou quais eram as bases histórico-democráticas que fundaram o pensamento jurídico kelseniano. Qual a influência dessa perspectiva para a sua teoria? Agradeço, o professor Pedro, puder abordar esse tema. E o professor Márcio, claro, como convidado, também está aí com o microfone aberto para abordar, se quiser. Veja, eu insisto nisso que eu estava começando a falar. Notamos que Kelsen começa a produzir, em 1911, a sua teoria, no momento de plena construção da democracia universal. Kelsen era o democrata, nada de nazista. Tira isso da cabeça. Não sei de onde. Foi um pensador alemão que era um grande pensador, mas surgiu com essa bobagem, que é o Hardbruch. E é uma bobagem isso. Não tem o que falar, entendeu? Mas, de qualquer forma, ele é um encantado com essa ideia de democracia universal que estava se construindo naquela ocasião, né? Então, o que ele queria, no fundo, eu acho que em termos axiológicos, fazer valer com a sua teoria formal de democracia. Porque Kelsen não imagina uma teoria substancial de democracia. Tem uma teoria formal. Democracia é um procedimento de disputa de decisões através do debate regulado por lei, em que você adota e que é definida a decisão por uma adesão majoritária, né, preservado o direito de minoria.
né? Ou seja, um procedimento. Ele não entra no conteúdo das decisões políticas. A decisão política para Kelsen tem que ser livre, mas tem que ser livre por quê? Porque estava nascendo a democracia universal. A decisão política representava a decisão de todos. Isso nunca, e realmente, nunca tinha sido visto na humanidade, gente. Isso não tinha nunca ocorrido, desde a antiguidade. A democracia na antiguidade não é essa democracia universal, né? Marx não viu essa democracia universal. Ele chamava de democracia burguesa de democracia censitária. Ele não viu essa democracia universal, né? Então, Kelsen entende, eu creio, isso é o espírito dele. Eu li muita coisa de Kelsen, a impressão que me dá. Ele entendeu o espírito do tempo. O espírito do tempo era o da valorização Então, isso vai levar ele a quê? A formar uma teoria formal da democracia. Aí, Bob Ferrajoli tem uma expressão interessante. Direito e política são teorias separadas, vamos dizer assim, mas elas têm isomorfia. Todo grande pensador do direito tem que, antes de dizer o que é direito, dizer o que é política para ele, né? Então, Kelsen vai compor uma teoria formal da democracia que acompanha uma teoria formal, eu diria que relativista e empírica. Formal, relativista e empírica. E ele vai formar uma teoria do direito formal, relativista e empírica, né? Então, essa construção se dá, a meu ver, pela forte influência que os pensadores daquele tempo tinham da ebulição da construção da democracia universal. Essa é a razão histórica que você pede, Rê. A meu ver. Márcio, gostaria de falar também sobre essa fundamentação histórica de Kelsen? Olha, eu apenas traria a colação, o Pedro já disse tudo. Eu apenas lembraria que na teoria pura do direito, embora Kelsen tenha uma obra monumental sobre democracia, fantástica, é preciso que se conheça isso. Ele faz uma ligeira referência à democracia na sua teoria pura do direito. Exatamente quando ele fala, como disse o Pedro, falar em Estado de Direito, essa é uma expressão pleonástica. Não se pode pensar no Estado sem o direito, nem o direito sem o Estado. O Estado se confunde com a própria ordem jurídica estabelecida, não é? Mesmo porque é o direito que constitui o Estado. Daí a ideia, a palavra Constituição. Mas, de acordo com o que disse Pedro, ele resume a ideia de democracia como democracia formal no seguinte trecho. Quando ele fala Estado de Direito como Estado democrático, não é? É uma ordem jurídica relativamente centralizada, segundo a qual a jurisdição e a administração estão vinculadas às leis, isto é, às normas gerais que são estabelecidas por um parlamento eleito pelo povo, com ou sem a intervenção de um chefe de Estado, que se encontra à testa do governo. Os membros do governo são responsáveis pelos seus atos, os tribunais são independentes e certas liberdades dos cidadãos, particularmente a liberdade de crença e de consciência e a liberdade de expressão do pensamento, são garantidas. É o único parágrafo em que Kelsen se permite fazer uma brevíssima referência a Estado de Direito como sinônimo de democracia na sua teoria pura do direito. Perfeito. Temos aqui uma pergunta que eu penso aqui que a gente já respondeu, na verdade, vocês apresentaram no início, antes das perguntas, no debate, mas vou colocar aqui de qualquer forma para que o colega não fique chateado, que é o Marlon Gabriel. Gostaria que os grandes mestres falassem sobre a moldura da norma e a possibilidade / impossibilidade de uma decisão judicial fora da moldura descrita por Kelsen. Bom, o Pedro fez referência à última edição da Teoria Pura do Direito, em que Kelsen admite que possa haver até uma decisão judicial fora da moldura
Ocorre que é preciso, no meu modo de entender, fazer o seguinte contemperamento. Em primeiro lugar, Kelsen, ele verbera a ideia de interpretação correta, uma única interpretação, sempre, em toda e qualquer condição, como sendo a interpretação correta. Ele diz que, não raras vezes, ou na maioria das vezes, a norma conduz a norma, enfim, o texto jurídico normativo conduz a mais de uma interpretação, a mais de uma possibilidade de aplicação. É uma moldura legal que o cientista do direito, ao descrever o direito, há de revelar, dentro da qual há várias possibilidades de aplicação. E diz, reconhecendo a discricionariedade, que dentre as várias possibilidades de aplicação compreendidas nessa moldura legal que há de ser apresentada pelo cientista do direito, o judiciário, o juiz, o administrador, mas especialmente o juiz, é livre para escolher qualquer uma das soluções admitidas dentro da moldura legal. Ao indiferente, se há uma dentre as várias possibilidades de aplicação dentro da moldura legal revelada pelo cientista do direito ao descrever o direito posto, o juiz é livre para, dentro desta moldura, escolher qual a decisão que entende que deva ser aplicada no caso concreto. Aí ele diz que é o ato cognitivo, o momento cognitivo da ciência do direito, via interpretação, se completa com o momento volitivo do juiz ao escolher, dentro das soluções comportadas pela moldura legal, qual aquele que ele entende que deve ser aplicada no caso concreto. Veja bem, isto não significa que, como fato, um juiz venha eventualmente a decidir por uma solução que não se encontre dentro da moldura legal. Ele deve decidir escolhendo uma das opções dentro da medida legal. Mas ele pode, de fato, e até de direito, porque é o órgão habilitado a dizer qual o direito, no caso concreto, a tomar uma decisão que esteja fora da moldura legal. No Brasil, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 88, eu diria, se um integrante do Supremo Tribunal Federal faz ou é o zero e zero em tomar decisões fora da moldura legal revelada pelo intérprete da Constituição, pelo cientista do direito, para além de qualquer margem de dúvida razoável, nós teríamos um ministro do Supremo atentando contra a Constituição da República. O nosso sistema prevê processo de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal na hipótese dessa ocorrência. Se isso é factível politicamente ou não, é um outro problema. Mas, fazendo uma leitura positivista do direito posto no Brasil pela Constituição, eu diria, o juiz só pode decidir dentro da moldura legal. Mas como ele tem o direito, digamos, de errar por último, porque pelo nosso sistema
É ele quem diz, afinal, o que a Constituição diz, a decisão judicial vale. Mas nós temos um sistema de freios e contrapesos. No abuso constante e reiterado de ofensa à Constituição, mediante decisões que, para além de qualquer margem de dúvida razoável, extrapolem os limites da moldura legal, estará havendo atentado à Constituição. Isto, para mim, caracterizaria crime de responsabilidade e seria de se esperar que o Senado da República cumprisse o seu papel. O juiz pode, de fato, decidir fora da moldura legal. Não deve fazê-lo. É para isso que existe a ciência do direito. E é de se esperar que o juiz observe os limites da moldura legal revelados pela ciência do direito. Mas aí pode haver controvérsias. Alguém pode delinear uma moldura mais ampla ou mais restrita. Daí o embate das interpretações e das opiniões, considerando que aqui o judiciário, por exemplo, foi além da moldura legal ou ainda não ultrapassou a moldura legal. Este é o debate do cotidiano. Deixa eu dizer que nós temos aqui mais 2 questões, e aí vamos fechar as questões, já porque nós batemos 2 horas. Para complementar, claro, professor, esqueci de passar a palavra, verdade. Não, é só para complementar. Concordo com o Márcio, Kelsen interpretava a si mesmo, né? Mas nós temos que entender o porquê que Kelsen não admitia a ideia de uma racionalidade da valoração. Por que ele fala que o juiz não decide só com base na lei ou na norma ou nos valores, mas porque ele decide de acordo com uma vontade? Porque para Kelsen, o juiz, ao decidir qual que é a interpretação mais justa para o caso concreto, até podendo decidir fora da moldura, esse juízo de justo para Kelsen é sempre irracionalizável. Kelsen é um imenso, um genial pensador, o maior teórico do direito do século XX, inegavelmente, mas ele segue dados pressupostos de pensamento do seu tempo, né? E do seu processo histórico. Todos nós somos assim, né? Portanto, ele vai passar muito, porque é um epistemólogo do direito. Ele vai se preocupar muito, ele parte do pressuposto de racionalidade como sendo método, como sendo aquele perfil de racionalidade que o iluminismo de segunda geração acreditava sendo como racionalidade como método, né? E ele vai adotar uma certa visão de verdade como de universalidade. Verdadeiro é aquilo que é universalizável. O que é o universalizável? Aquilo que eu aceito independentemente da minha posição, a noção de episteme de Platão, né? Ou seja, por isso que vem a palavra epistemologia, né? Ou seja, independentemente de eu ser comunista ou capitalista, protestante ou católico, eu tenho que aceitar que a proposição antibiótico cura infecção é verdadeira. Ou seja, científicas e racionais seriam as proposições científicas, e científicas seriam aquelas que têm essa universalidade, são aceitas independentemente da sua crença pessoal dos interlocutores, né? Isso é fácil em ciência natural, nas ciências humanas é óbvio que começa a ficar difícil. Mas Kelsen vai acreditar que o raciocínio moral ele diverge de Kant nisso. Que o raciocínio moral é um raciocínio que não pode ser considerado racional ou racionalizável por conta de não ser universalizado, não ser universalizável, né? Então, por exemplo, a proposição o Brasil é um país justo é um raciocínio moral. Justiça tem a ver com moral. O Brasil é um país justo porque sua Constituição prevê o direito de liberdade. Um nazista vai achar que essa proposição é falsa, porque o direito de liberdade é algo injusto para ele. Um comunista também. Um liberal, um social-democrata vai achar que é correto, né? Então, por essa razão, não é que Kelsen deseja que o juiz decida como ele quer, no sentido subjetivo, é que ele acha que é impossível a racionalidade. Em sendo impossível a racionalidade material, de conteúdo, resta a regra de competência. Aí o juiz decide porque é juiz, né?
E aonde que está, a meu ver, a crítica? Eu não vou aqui me estender. A crítica que eu faço a Kelsey é que as condições rígidas do pós-guerra pré-estabelecem essa valoração moral. A Constituição vem e diz, o direito de liberdade algo justo e ponto. Né? Então, aí é esse tipo de estrutura material que é próprio das constituições do pós-guerra, de estabelecer opções morais e políticas, que, a meu ver, Kelsey responde mal na sua teoria, não toda a sua teoria pura, bem fala o Márcio, mas nesse elemento da a teoria interpretativa do direito de Kelsey é pobre, a meu ver, para responder às questões que as constituições do pós-guerra trazem. Né? Mas, de qualquer forma, é isso. Então, é por isso que Kelsey, vamos dizer, dá esse poder discricionário ao juiz, porque, na realidade, é um alto caminho quando você parte do pressuposto que os raciocínios morais são irracionalizáveis. Né? Apenas uma observação. Nesse particular, talvez resida uma, eu não diria propriamente uma divergência com relação ao Pedro, mas eu gostaria de anotar o seguinte: ao tratar dessa matéria, eu leio em Kelsey, na teoria pura do direito, a admissibilidade da juridicização de normas morais. Eu digo que, inclusive, está na minha edição, na página 470, em que ele fala que pode haver a transformação em normas de direito positivo de normas morais. E, como eu já disse, ele diz o seguinte: a ordem jurídica pode delegar, que é o direito posto, ao órgão aplicador do direito, especialmente ao juiz, a aplicação de normas da moral. E ele diz que isso é quando se fala, por exemplo, em bem comum, quando se fala em interesse do Estado, e acrescentaria eu, dignidade da pessoa humana. Se a Constituição da República, se as constituições em geral, em razão desse progresso humanístico, né, pelo menos até certo ponto da humanidade, resolve inserir nas suas constituições o denominado princípio da dignidade da pessoa humana, para a teoria pura do direito, está não há divergência mais juridicizado este valor, dignidade da pessoa humana. Não há divergência. Inclusive, no Teoria Geral das Normas, ele torna isso mais claro. Até. O problema é o seguinte: as projeções concretas deste princípio da dignidade da pessoa humana é que pode haver variações. Eu digo, por exemplo, o seguinte: eu me recordo muito bem que uma vez perguntaram para o Bush, o presidente, o pai, se não me engano, o que ele achava do princípio da dignidade da pessoa humana. Natália, você deve ter ouvido, eu devo ter dado exemplo em classe. Se ele é a favor ou contra. E Bush disse, mas é claro que eu sou a favor da dignidade da pessoa humana. E aí, então, perguntaram para ele, e Guantánamo, como é que fica nisso? E ele respondeu, bom, parou um pouco e falou, esse é um outro departamento. O americano, normalmente, perguntado para ele se ele é a favor ou contra a dignidade da pessoa humana, ele vai dizer que é a favor da dignidade da pessoa humana. Mas se pergunta para ele se a pena de morte é atentatória ou não à dignidade da pessoa humana, nos estados em que se admite a pena de morte, ele vai dizer que não é atentatória à dignidade da pessoa humana. Eu, por exemplo, sou visceralmente contra a pena de morte em qualquer circunstância. Se pergunta como é que fica a dignidade da pessoa humana em face do aborto, como é que trata o direito brasileiro posto? O aborto é crime, salvo. Quando não há outro meio de salvar a vida da parturiente, em se tratando de feto anencéfalo, a construção jurisprudencial, ou quando a gravidez é resultante de estupro. Então, o que acontece? O princípio da dignidade da pessoa humana, mesmo do ponto de vista da teoria pura do direito, é perfeitamente jurídico. Está na Constituição, por decisão do legislador competente. O princípio da dignidade da pessoa humana está lá
vale como direito. O problema é, numa interpretação sistemática, verificar, consoante as demais normas jurídicas integrantes do sistema, qual é o tratamento, qual é a extensão que está dando ou não em termos de dignidade da pessoa humana. Só para encerrar, eu considero atentatório a dignidade da pessoa humana. Fala aqui agora o advogado, digamos, o político, o cidadão. O sistema carcerário brasileiro. Como é que alguém pode dizer que alguém trancafiado numa cela com mais 40 pessoas, cela de 6 por 6, se pode dizer que isto é respeitoso à dignidade da pessoa? Não é. Definitivamente não é. E a própria Constituição diz, impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral do detento. De fato, o que nós temos com o nosso sistema carcerário é um permanente desrespeito ao direito posto no Brasil. Do ponto de vista do positivismo jurídico, mesmo normativista, e eu já me confessei, partidário do positivismo jurídico, metodológico, moderado, à la Bobbio. O princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio jurídico. Vale, vale. Por quê? Porque está, como cientista do direito, digo eu, positivado pela Constituição da República Federativa. Ô, Márcio, mas eu queria só fazer uma didática, uma explicação para o pessoal que está nos vendo que não tem intimidade com teoria. Cada matriz teórica vai ter a dor e a delícia de ser o que é. Não tem, né? Vai ter seus problemas, seus limites. O Kelsen adota uma matriz teórica de entender a norma em abstrato e entender o ser cognoscente como um ser isolado, que observa, é a lógica kantiana, observa, Kant falava, cosmos é criado pelo ser humano, o universo é o caos, né? Ou seja, a ordem é criada pelo ser individual, pela mente humana, por raciocínios dedutivos. Quem tem esse tipo de postura nunca vai conseguir enxergar realmente uma norma em abstrato como passível de univocidade, porque efetivamente a norma em abstrato, pensada em abstrato, ela tem várias interpretações possíveis mesmo, né? Ou seja, interpretar a norma como texto e entender que o texto pressupõe todas as hipóteses de fato que ele vai se aplicar, tem um ônus, que é atribuir a quem vai aplicar um poder muito amplo. Esse é o ônus desse tipo de teoria. Não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que é um ônus teórico, né? E isso Kelsen realiza por quê? Porque ele quer compor uma teoria universal do direito, gente. Uma teoria que se aplique à África do Sul, à Ásia, à Rússia, ao mundo ocidental, aqui, as democracias. Ou seja, uma teoria universal. É uma ambição dele e quando você propõe compor uma teoria universal dessa, não tem jeito, você vai ter que ir distanciando das realidades específicas e construir uma teoria que caiba em todos. A visão de quem tem uma teoria avaliativa é outra. Você quer criar uma teoria do direito, são campos diferentes, como fala o argentino aí, que o Márcio citou, agora fugiu, o Carrió. Tem um nome, o Carrió. A teoria avaliativa, ela não propõe compor uma teoria universal. Ela se propõe a compor uma teoria do direito próprio de uma opção ideológica. A opção ideológica pela democracia constitucional, né? E segundo, ela parte do outro pressuposto, que é você não admitir que norma é só o texto. Há o programa normativo, que é o texto, e o domínio normativo, que é o fato. Quando você aplica, a norma ela tem várias interpretações possíveis, porque ela não tem referência histórico-geográfica. Ela é abstrata, ela é uma pretensão futura. Ela é abstrata mesmo, né? Agora, quando você integra a esses elementos de programa normativo, de definições de projeção, de expectativas futuras, você integra o elemento histórico-geográfico, que é o fato. Uma coisa é eu falar, tem um cinzeiro na minha casa. Outra coisa é chegar para o Márcio, me passa esse cinzeiro aqui. A palavra cinzeiro, nessa situação comunicativa específica nossa, vai ter um sentido só, aquele cinzeiro, né? Então, dependendo da construção teórica que você faça, é inevitável deixar o juiz uma margem de opção. Dependendo da opção teórica, não, né? Por exemplo,
todo o caso do direito público brasileiro, nessa concepção que eu defendo, pode ser resolvida, em essência, por uma questão. O que a democracia constitucional deseja como solução desse caso? A concepção de dignidade humana, na lógica da democracia constitucional, permite Guantánamo? Não. Ponto. Então, porque eu quero? Porque o outro quer? Não, porque tem uma tradição de 7 séculos de construção histórica, por tradição, do pensamento teórico, filosófico e político, do que é democracia constitucional. Então, essa construção de 7 séculos não permite. Então, são concepções diferentes. A forma que eu penso, por exemplo, exige do intérprete incursões no âmbito da filosofia política, da história, da teoria do Estado. Uma concepção positivista, não. Basta conhecer a norma. Você não precisa ter o resto. Agora, só que cada uma vai ter seu ônus. Uma teoria, como eu defendo, não é universal. Ela não vai conseguir explicar sistemas jurídicos autoritários. Ela não vai conseguir explicar sistemas jurídicos fora do ambiente da democracia ocidental, né? Enquanto que uma teoria do Kelsen explica tudo, mas, em compensação, não resolve problemas que eu acho que são essenciais. É isso. Só para explicar as diferenças entre as duas grandes... Nós estamos falando aqui de 2 concepções que são matrizes teóricas. Tem várias formas de pensar no interior dessas matrizes, né? Mas essas matrizes são diferentes mesmo, porque tem campos diferentes. Se propõe resolver problemas diferentes. Tem objeto diferente mesmo, né? É verdade. E é justamente explicando, apesar da nossa live aqui tratar só de Kelsen, é explicando o que está em volta de Kelsen e o que diferencia Kelsen é que a gente chega no que, de fato, ele escreveu também. O Ideu aqui fala, aprendi com o professor Pedro, é o que ele acha que aprendeu, ele que está interpretando o que eu falei, não quer dizer que é o que eu falei. Né? E a dignidade humana prevista na Constituição Federal não se confunde com a visão de dignidade humana do intérprete. Pois é isso, é teoria avaliativa, né? Quer dizer, a visão de dignidade humana não é que eu tenho, não é que o Bush tem, ou esse atual do presidente dos Estados Unidos, é a visão que a Constituição traz. O que é a Constituição no plano material? É um construto histórico, de tradição. Isso é uma forma de ver o direito, que certamente, por exemplo, Kelsen tem essa forma de ver como política, uma forma ideológica de ver o direito, e não uma forma científica, né? É um debate que não tem fim, se a gente for levar aqui, né? É exatamente a pergunta aqui da Luana, vou só inverter a ordem porque tem tudo a ver com um debate mais recente. Ela perguntou se a teoria por direito de Hans Kelsen seria correto afirmar que o direito não é despolitizado e amoral, mas a teoria que o descreve, sim. É esse desprendimento, isso, né, que o professor acabou de dizer. Isso, o direito, é isso mesmo, vejam, Kelsen não é Hart. Hart trata do direito no plano... É uma teoria sociológica jurídica. Ele trata do direito como um plano só, né? Não há distinção entre linguagem descritiva e objeto escrito, quer dizer, é uma outra situação. Hart pretende descrever como é que o direito é in natura, vamos dizer assim. Kelsen não. Kelsen é genial nisso, gente. É gênio. Ele cria um segundo... É difícil, inclusive, de encontrar incoerência nele. Ele cria um segundo patamar de linguagem. Ciência do direito é diferente de direito. Direito, para Kelsen, não tem como. É misturado com moral, com política. É um fenômeno humano que o serviço é um instrumento o direito é um instrumento da política, na realidade, no mundo do ser. É que, para a ciência do direito, o que faz o ortopedista quando vai analisar o funcionamento da ossatura humana? Ele separa abstratamente da cabeça dele a ossatura do corpo. Se ele separar, na realidade, ele mata o freguês. Né? Então, freguês. É o mundo que Kelsen propõe. Você separa as normas do ambiente social que elas estão inseridas, mas não que você desconheça que elas estão inseridas no ambiente cultural, político, moral, etc. Você não desconhece isso, você só faz esse mecanismo abstrato para poder conhecer com mais profundidade aquilo, né? É Kant. O universo é o caos, o homem que cria o cosmos para poder entendê-lo, né? Fala aí, Marcelo. Você quer comentar, professor? Nós vamos para a nossa última pergunta, que eu deixei para o final de propósito. É a pergunta do Tele, nosso amigo Tele. Ele disse assim: na opinião dos nossos mestres, qual seria a reação de Kelsen diante do atual cenário institucional do Brasil? Refiro-me à atuação dos 3 poderes. Bom, isto envolve, em larga medida, uma interpretação política. Não há dúvida alguma. Eu tenho visto, na minha opinião, e aí eu não falo como estudioso do direito, eu falo
como alguém que tem no estudo do direito um segmento da minha vida. Eu gosto de comer churrasco, né? Eu gosto de tomar chopes, eu gosto de assistir filme e gosto de estudar direito. Gosto da advocacia, gosto de lecionar, né? Eu já disse um professor na Faculdade de Direito no bacharelado, repetindo outros, que agora eu já não sei mais quem é o pai da matéria, de que o jurista que é apenas um jurista é uma triste coisa. Quer dizer, ele não vê mais nada na vida. Ele só vê, né, o direito como se o mundo se resumisse na Constituição e nos códigos. Bom, o que eu vejo? Eu vejo muito palavrório e eu vejo o Congresso Nacional funcionando normalmente. Bem ou mal, com todas as suas mazelas, está aí a Câmara dos Deputados e está o Senado. Estão aí as Assembleias Legislativas, está aí a Assembleia Distrital, Distrito Federal, estão aí as câmaras municipais. O próprio Supremo, em matéria de pandemia, reconhecendo, como não poderia deixar de ser, a autonomia dos entes que compõem a federação. Nós temos aí o chefe do Poder Executivo, que fala pelos cotovelos, fala mais do que devia. Aliás, nesse país, tem muita gente falando mais do que devia. Por exemplo, eu aprendi com meu pai, que para mim foi o maior advogado que eu conheci na minha vida, que juiz fala nos autos do processo. Bom, às vezes nós encontramos aí juízes, inclusive um outro integrante do Supremo, falando mais do que deputado e senador. Não é? Deveria se reservar para falar nos autos do processo. Mas tudo bem, não vamos ser radicais. O legislativo está funcionando, o executivo está funcionando e o judiciário está funcionando. Todos eles com as suas mazelas, com os seus defeitos. A Constituição está aí, incidentalmente arranhada, mas está aí. Nós estamos atravessando um período muito complicado, um período de muita radicalização. Graças a Deus, as Forças Armadas estão adotando, quero crer eu, a seguinte postura: essa briga toda é de vocês, não é minha. Eu estou aqui para ser chamado. Se houver convulsão social, quebra entre os poderes e tudo mais, vocês têm que se entender. E com esta posição adequada das Forças Armadas de se manterem alheias ao debate político, o presidente da República quer conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, quer conversar com o Senado, manda ministro conversar com o ministro do Supremo, mantém boas relações com o presidente do Supremo, e eu acho que a nossa democracia imperfeita, capenga, como diz Bobbio, é uma obra inacabada, vai indo aos trancos e barrancos. Às vezes, mais aos trancos e barrancos do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que nós temos condições de encontrar, se é que existe, o denominado rumo certo. Uma coisa é certa: fui muito a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 88. E eu torço para que ela seja respeitada e cumprida como deve. Temos tido atrito, faíscas, embates, ameaças de crise institucional, sim. Tem havido alguma crise realmente institucional que tenha deixado rupturas? No meu modo de entender, não. O que tem havido é muita paixão política partidária. Há mazelas no Legislativo, há mazelas no Executivo, muitas, e mazelas no Judiciário. É a democracia que, por enquanto, temos, porque também há muita falta de cultura política nossa, povo brasileiro. Mas eu ainda prefiro, obviamente,
essa nossa democracia, com todas as mazelas que tem, e nós podemos aprimorá-la, minimamente que seja, do que supostamente a melhor das ditaduras. Eu abomino déspotas supostamente esclarecidos. Temos problemas? Temos. Estamos caminhando? Estamos. No meu modo de entender, é preciso defender a Constituição. Defendendo a Constituição, nós estamos defendendo a democracia. E eu sou um democrata convicto. Dentro disso tudo, eu diria, um pouco de positivismo jurídico vai muito bem. A Constituição que aí está vale, tem existência, é o direito posto. Esta é a ordem normativa disciplinadora coercitivamente da vida em sociedade. Ela seja cumprida como se apresenta, interpretada com os avanços propiciados pela moderna teoria da argumentação, com o reconhecimento que não é nenhuma novidade da normatividade dos princípios, mas numa visão positivista do direito, metodologicamente. E eu acredito nisto, porque aí sim, como dizia Rui, e não outras coisas que andam colocando indevidamente na boca dele, fora do direito, do bom direito, não há salvação. Professor Pedro, você quer fazer algum comentário dessa análise do Brasil em que aproveitar para me despedir de todos aqui, dizer que debater teoria com o Márcio não propicia muita divergência. A gente precisa arrumar um tema. Eu me lembro que nós debatemos lá na PUC o impeachment da Dilma. Verdade, faz anos. E para mim foi um debate histórico aquilo, porque foi muito interessante, nós divergimos e foi um debate muito interessante. Né? O bom de debater com o Márcio é que nunca perde a racionalidade. E nós temos uma base afetiva muito intensa. O Márcio é meu irmão, eu conheci ele 40 anos atrás, quer dizer, está extremamente presente na minha vida e foi muito marcante na minha existência. Eu tenho uma grande afetividade por ele. Obviamente, as minhas ideias divergentes são absolutamente irrelevantes perto do afeto que eu sinto por ele. Então, isso propicia uma possibilidade de debater as divergências, quando elas surgem, de uma forma muito interessante. Nós precisamos, no próximo, arrumar um tema que haja divergência mais intensa, né? Porque Kelsen, ele foi meu professor, não vai ter muita divergência aqui para explicar o pensamento. Aula maravilhosa para todo mundo. Mas eu agradeço muito a todos a atenção, um prazer imenso. Márcio, foi sempre um prazer imenso a gente estar aqui conversando e debatendo. Vamos procurar repetir. Obrigado, viu, Natália? Você é sempre organizadora. Você organizou aquele na PUC, lá do impeachment, né? Faz anos, imagina. Eu agradeço também a vocês pela confiança e pelo convite honroso mais uma vez. E estou sempre aqui à disposição, sempre aprendo com meus eternos professores e mestres que me inspiram não só no direito, como na vida. Então, muito obrigada, tenho muito carinho pelos dois. Muito obrigado, Natália. E, Pedro, eu não vou dizer nada a não ser o seguinte. Você é um amigo irmão. Eu sou devedor seu de muitas coisas. Nós dois temos disso. E conversar com você, debater com você, trocar ideias, falar e aprender com você é sempre um privilégio. Você é um amigo irmão e, rimando, está aqui no 5º andar do meu coração. Foi um privilégio essa oportunidade. Eu agradeço a vocês imensamente e a todos aqueles que, com extrema paciência, nos ouviram. Eu saio dessa nossa conversa enriquecido. Fiz anotações com relação às observações do Pedro, vou pensar e repensar muitas coisas, porque discutir com o Pedro, conversar com o Pedro, é sempre altamente enriquecedor por todos os títulos. Pedro, um abração. Cuidemos. Um abraço, Márcio. Um abraço, gente.
Foi um prazer. Então, pessoal, Obrigado. a gente encerra aqui essa primeira live debate promovida pelo grupo de pesquisa em Sistemas de Justiça e Estado de Exceção. Esperamos que tenham gostado. Foi muito bom ter a participação de vocês aqui nas perguntas e nos comentários. Se inscrevam no nosso canal para receber as notificações dos vídeos e das futuras lives. E grande abraço a todos. Até mais.